Acho que estou perdida. Tudo é tão branco e claro que chega a ofuscar. Eu me arrasto por uma das salas e tento encontrar a cozinha. Não faço ideia de onde meu vestido foi parar ontem à noite, então vesti uma das camisas de Riley, que me bate nos joelhos. Eu me pergunto se ele compra camisas grandes demais só por causa dos braços. São janelas demais e sol em excesso. Então me vejo obrigada a proteger os olhos enquanto entro e procuro café. Abro as portas da cozinha e encontro uma cafeteira. Obrigada, meu Deus. Eu a ligo e procuro uma caneca quando as portas se abrem atrás de mim. Eu me viro e fico aliviada ao ver que Alyssa nem sempre é uma combinação perfeita de maquiagem e joias. Seu cabelo está preso num coque bagunçado, e há manchas de rímel em suas bochechas. Ela aponta para a cafeteira. Vou precisar de um pouco, avisa ela, e se senta na ilha, curvada para frente. Posso fazer uma pergunta? Ela mal tem energia para responder que sim. Gesticulo para a cozinha. Como isso aconteceu? Como sua casa ficou impecável entre a festa de ontem e a hora em que eu acordei? Você passou a noite limpando? Temos pessoas para isso. Responde, rindo. Pessoas? Sim. Assente. Temos gente para fazer qualquer coisa, diz ela. Você ficaria surpresa. Pense em algo. Qualquer coisa. Há alguém que faz isso. Compras para casa? Sim, responde ela. Decoração de Natal? Ela faz que sim, também. E presentes de aniversário? Tipo, para familiares? Ela sorri. Sim, também. Todo mundo de minha família recebe um presente, com cartão, em todas as datas especiais, e nunca mexo um dedo. Balanço a cabeça. Caramba! Há quanto tempo você é rica assim? 3 anos, diz ela. Marshall vendeu muito bem alguns aplicativos que desenvolveu para a Apple. A cada 6 meses, ele cria as atualizações e as vende também. O café começa a pingar lentamente, então pego uma caneca e a encho. Quer que eu coloque alguma coisa no seu? Pergunto. Ou tem gente para isso também? Ela ri. Sim, você. E eu quero açúcar, por favor. Coloco um pouco de açúcar na caneca, mexo, e a entrego para ela. Depois me sirvo. Ficamos em silêncio enquanto misturo o creme, esperando que ela faça algum comentário sobre mim e Riley. Esse assunto é inevitável. A gente pode acabar logo com o constrangimento? Pede ela. Suspiro, aliviada. Por favor. Odeio isso. Eu me viro para ela e tomo um gole do café. Ela deixa a caneca de lado e se apoia no balcão. Como foi que isso aconteceu? Balanço a cabeça, me esforçando ao máximo para não sorrir como se estivesse apaixonada. Não quero que ela me ache fraca ou tola por ter cedido. Nós dois nos conhecemos antes que eu conhecesse você. Espere aí, diz ela, inclinando a cabeça. Antes de a gente se conhecer melhor ou antes de a gente se conhecer mesmo? Mesmo, respondo. Tivemos algo em uma noite, tipo, uns 6 meses antes de eu te conhecer. Algo? Pergunta ela. Tipo, passaram a noite juntos? Não, retruco. Não, a gente jamais havia se beijado antes de ontem à noite. Não sei, não consigo explicar. A gente meio que flertou por bastante tempo, e finalmente fizemos algo concreto ontem à noite. Só isso. Ela pega o café de novo e dá um gole, lentamente. Fica encarando o chão por um tempo, e percebo que parece um pouco triste. Alyssa, você não está com raiva de mim, está? Ela balança a cabeça imediatamente. Não, Lily. É que, ela põe o café de volta no balcão. É que conheço meu irmão. E o amo. De verdade. Mas o quê? Alyssa e eu olhamos na direção da voz. Riley está parado na porta, com os braços cruzados. Está vestindo uma calça de corrida cinza quase caindo dos quadris. Sem camisa. Vou adicionar este look a todos os outros que cataloguei em minha mente. Riley se afasta da porta e entra na cozinha. Vem até mim e tira o café de minhas mãos. Ele se inclina e me beija na testa. Depois toma um gole enquanto se encosta no balcão. Eu não queria interromper, diz ele a Alyssa. Por favor, podem continuar a conversa. Pare com isso. Reclama Alyssa, revirando os olhos. Ele me devolve o café e se vira para pegar a própria caneca. Começa a se servir. Parecia que você ia alertar Lily sobre alguma coisa. Eu só queria saber o que você ia dizer. Alyssa sai do balcão e leva a caneca até a pia. Ela é minha amiga, Riley. Você não tem um histórico de relacionamentos muito bom. Ela lava a caneca e depois encosta o quadril na pia, de frente para nós. Como amiga, acho que tenho o direito de opinar sobre os caras com quem ela fica. É isso que amigas fazem. De repente, fico constrangida à medida que a tensão entre os dois aumenta. Riley nem sequer bebe o café. Ele se aproxima de Alyssa e joga a bebida na pia. Ele está bem na frente da irmã, mas ela nem o encara. Bem, como seu irmão, eu esperava que você tivesse um pouco mais de fé em mim. É o que os irmãos fazem. Ele sai da cozinha, empurrando a porta. Depois que ele vai embora, Alyssa respira fundo. Balança a cabeça e leva as mãos ao rosto. Desculpe, pede ela, forçando um sorriso. Preciso tomar uma ducha. Não tem gente para fazer isso por você? Ela ri enquanto sai da cozinha. Lavo a caneca na pia e volto para o quarto de Riley. Assim que abro a porta, eu encontro sentado no sofá, mexendo no celular. Ele nem me olha quando passo, e por um segundo acho que também deve estar com raiva de mim. Mas então deixa o telefone de lado e se recosta no sofá. Vem cá, chama Riley. Agarra minha mão e me puxa para seu colo, para que eu o monte. Depois, aproxima minha boca da sua e me beija tão intensamente que me pergunto se ele não está tentando provar que a irmã está errada. Riley se afasta da minha boca, e seus olhos devoram meu corpo. Gosto de te ver com uma roupa minha. Sorrio. Bem, preciso trabalhar, então infelizmente não posso ficar com ela. Tenho uma cirurgia muito importante em breve, e preciso me preparar, diz, e afasta o cabelo de meu rosto.
o que significa que devo ficar alguns dias sem te ver. Tento disfarçar meu desapontamento, mas acho que preciso me acostumar, se ele realmente quer fazer as coisas darem certo entre nós. Já me avisou que trabalha demais. Também estou ocupada. A grande inauguração é na sexta. Ah, te encontro antes de sexta. Prometo. Não contenho o sorriso. Tá bom. Ele me beija de novo, dessa vez por um minuto inteiro. Começa a me colocar no sofá, mas depois se afasta de mim e diz: não. Gosto demais de você para te agarrar assim. Eu me deito no sofá e fico observando se vestir para o trabalho. Para minha alegria, ele coloca o uniforme hospitalar. Capítulo 8. A gente precisa conversar, diz Lucy. Ela está sentada no sofá, com manchas de rímel nas bochechas. Ai, merda. Largo a bolsa e me aproximo depressa. Assim que me sento a seu lado, ela começa a chorar. O que aconteceu? Alex terminou com você? Ela balança a cabeça. Então fico prestes a surtar de verdade. Por favor, não diga câncer. Seguro sua mão e, então, percebo. Lucy. Você ficou noiva? Ela assente. Desculpe. Sei que ainda temos 6 meses de aluguel, mas Alex quer que eu mor com ele. Eu a encaro por um instante. Por isso ela está chorando? Porque quer se livrar do aluguel. Ela pega um lenço e começa a dar batidinhas nos olhos. Eu me sinto péssima, Lily. Você vai ficar totalmente sozinha. Vou me mudar, e você não vai ter ninguém. O quê? Lucy? Eu vou ficar bem. Prometo. Ela olha para mim com uma expressão esperançosa. Jura? Por que diabo ela tem essa impressão de mim? Balanço a cabeça de novo. Claro. Não estou zangada, mas feliz por você. Ela me abraça. Ah, obrigada, Lily. Ela começa a rir em meio às lágrimas. Ao me soltar, ela levanta do sofá. Preciso contar a Alex. Ele estava tão preocupado que você não me aliviasse o aluguel. Ela pega a bolsa e os sapatos, e desaparece pela porta do apartamento. Eu me deito no sofá e fico encarando o teto. Será que ela acabou de me enganar? Começo a rir, porque até então não tinha percebido como eu queria que isso acontecesse. O apartamento inteiro só para mim. Melhor ainda é que, quando eu decidir transar com Riley, a gente vai poder fazer isso aqui o tempo inteiro, sem se preocupar com barulho. A última vez que falei com Riley foi sábado, ao sair de seu apartamento. Concordamos em fazer um teste. Nada de compromisso ainda. Apenas sentir o relacionamento para ver se é algo que nós dois queremos. É segunda noite, e estou um pouco desapontada por ele não ter me procurado. Dei meu número de telefone antes de nos despedirmos, mas realmente não sei nada sobre o protocolo para mensagens de texto, ainda mais no caso de testes. De qualquer jeito, não vou mandar mensagem primeiro. Em vez disso, decido me ocupar com minha angústia juvenil e Ellen DeGeneres. Não vou ficar esperando um cara com quem nem transei. Mas não sei porque presumi que ler sobre o primeiro cara com quem transei me faria parar de pensar no cara com quem não estou transando. Querida Ellen, o nome de meu bisavô é Elis. Passei a vida inteira achando que era um nome ótimo para um velho. Depois que ele morreu, li o obituário. Acredita que seu nome verdadeiro nem era Elis? Era Levi Sampson, e eu não fazia ideia. Perguntei à minha avó de onde veio esse nome. Ela disse que suas iniciais eram LS, e como todo mundo chamava pelas iniciais, com o passar dos anos acabou virando Elis. Por isso o chamavam assim. Eu estava olhando seu nome agora mesmo, e fiquei pensando nisso. Ellen, será que esse é seu nome de verdade? Você poderia ser igual a meu avô e usar as iniciais como disfarce. Ellen, estou de olho. Ellen, por falar em nomes, você acha Atlas um nome estranho? Não é? Ontem, enquanto assistíamos a seu programa juntos, perguntei qual era a origem do nome dele. Atlas disse que não sabia. Sem pensar, eu disse que ele devia perguntar à mãe por que ela escolheu esse nome. Ele apenas olhou para mim por um instante e comentou: é tarde demais para isso. Não sei o que ele quis dizer. Não sei se sua mãe faleceu, ou se ela o colocou para adoção. Já somos amigos há semanas, e ainda não sei nada sobre ele, nem porque não tem onde morar. Eu poderia perguntar, mas não sei se ele já confia em mim. Parece ter dificuldades em confiar nos outros, e acho que não posso culpá-lo. Estou preocupada com ele. Começou a fazer muito frio esta semana, e na próxima deve piorar. Se ele não tem eletricidade, não tem aquecedor. Espero que pelo menos tenha cobertores. Imagina como eu ficaria mal se ele morresse congelado. Muito, muito mal, Ellen. Vou procurar uns cobertores essa semana e entregar a ele. Lily, querida Ellen, vai começar a nevar em breve, então decidi fazer a colheita hoje mesmo na horta. Eu já tinha tirado os rabanetes, então queria apenas colocar humus e adubo, o que não devia demorar, mas Atlas insistiu em me ajudar. Ele me fez várias perguntas sobre cuidados com a horta, e gostei de ver que parecia interessado em meus interesses. Mostrei como cobrir o solo com adubo e humus para que a neve não causasse muitos danos. Minha horta é pequena em comparação à maioria das hortas. Talvez 3 metros por 4. Mas meu pai só me deixou usar esse pedaço do quintal. Atlas cobriu tudo enquanto fiquei sentada na grama, de pernas cruzadas, só observando. Eu não estava sendo preguiçosa, mas ele assumiu e quis fazer, então deixei. Dá para notar que é um trabalhador dedicado. Será que ele esquece os problemas quando está ocupado e por isso sempre quer me ajudar tanto? Ao terminar, ele veio até mim e se sentou a meu lado na grama. O que te deu vontade de cultivar? Perguntou ele. Olhei para ele, que estava sentado de pernas cruzadas, me encarando. Naquele momento, percebi que provavelmente ele é o melhor amigo que já tive, e não sabemos quase nada do outro. Tenho amigos no colégio, mas por motivos óbvios eles nunca podem me visitar. Minha mãe vive com medo de que algo aconteça com meu pai, e que acabem descobrindo seu temperamento. Também nunca vou à casa dos outros, mas não sei direito por quê.
Talvez meu pai não queira que eu durma na casa de minhas amigas porque eu veria como um bom marido trata a esposa. Talvez ele queira que eu acredite que a maneira como trata minha mãe é normal. Atlas é meu primeiro amigo que já entrou em casa. Ele também é meu primeiro amigo que sabe que eu gosto de jardinar. E agora ele é meu primeiro amigo que me perguntou por que gosto de jardinar. Abaixo o braço e puxo uma erva daninha. Começo a picotá-la em pedacinhos enquanto penso na resposta. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe fez uma assinatura para mim num site chamado Sementes Anônimas. Respondi. Todo mês, eu recebia um pacote de sementes sem identificação pelos correios, com instruções de como plantar e cuidar delas. Eu só descobriria o que estava plantando quando brotava do solo. Todo dia, depois das aulas, eu vinha correndo para o quintal, querendo ver o progresso. Eu ficava ansiosa por aquilo. Cultivar coisas parecia uma recompensa. Senti o olhar de Atlas fixo em mim quando ele perguntou. Uma recompensa pelo quê? Dei de ombros. Por ter amado minhas plantas da maneira certa. Plantas recompensam a pessoa com base na quantidade de amor que recebem. Se for cruel ou negligenciá-las, elas não te dão nada. Mas, se cuidar delas, se amá-las do jeito certo, vão te recompensar com presentes na forma de verduras, frutas ou flores. Olhei para a erva daninha que eu estava picotando, e só sobrou 1 centímetro. Enrolei-a e dei um peteleco. Eu não queria olhar para Atlas porque dava para perceber que ele ainda estava me encarando, então só olhei para minha horta coberta de humus. Somos tão parecidos, disse ele. Meus olhos se fixaram nos seus. Eu e você? Ele balançou a cabeça. Não. Plantas e humanos. As plantas precisam ser amadas do jeito certo para sobreviver. Os humanos também. Desde que nascemos, dependemos do amor de nossos pais para continuarmos vivos. E, se eles demonstrarem o tipo certo de amor, nos tornamos pessoas melhores. Mas, se formos negligenciados, a voz ficou mais baixa, quase triste. Ele limpou as mãos nos joelhos, tentando se livrar um pouco da terra. Se formos negligenciados, acabamos sem ter onde morar e incapazes de fazer qualquer coisa importante. Suas palavras me deixaram tão murcha quanto o humus que ele acabará de espalhar. Eu não sabia o que responder. Ele realmente acha isso de si mesmo? Ele parecia prestes a se levantar. Mas, antes que fizesse isso, eu disse seu nome. Ele se sentou de novo na grama. Apontei para a fileira de árvores alinhadas na cerca à esquerda do quintal. Está vendo aquela árvore ali? No meio da fileira de árvores, tinha um carvalho mais alto que todos os outros. Atlas observou e depois fixou o olhar no topo da árvore. Ele cresceu sozinho. Falei. A maioria das plantas precisa de muito cuidado para sobreviver. Mas algumas coisas, como as árvores, são fortes o bastante para sobreviver dependendo somente de si mesmas e de mais ninguém. Não fazia ideia se ele sabia o que eu estava tentando dizer sem que eu dissesse explicitamente. Só queria que ele soubesse que eu achava forte o suficiente para sobreviver ao que quer que estivesse acontecendo em sua vida. Eu não o conhecia bem, mas dava para perceber que ele era resistente. Bem mais do que eu jamais seria se estivesse no lugar dele. Seus olhos estavam fixos na árvore. Demorou muito para ele piscar. Quando finalmente piscou, balançou a cabeça e olhou para a grama. Pela maneira como sua boca se contorceu, achei que ele ia franzir a testa, mas, em vez disso, ele deu um sorrisinho. Ver aquele sorriso fez meu coração achar que eu tinha acabado de acordar de um sono profundo. Somos parecidos, disse ele, repetindo o que tinha dito antes. Plantas e humanos? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não. Eu e você. Fiquei boquiaberta. Ellen. Espero que ele não tenha percebido, mas, verdade, cheguei a arfar. O que diabo eu responderia àquilo? Fiquei apenas sentada, quieta e constrangida até ele se levantar. Depois se virou como se estivesse prestes a ir para casa. Atlas, espere. Ele olhou para mim. Apontei para suas mãos e disse: Por acaso você quer tomar uma ducha rápida antes de ir? O adubo é feito de estrume de vaca. Ele ergueu as mãos, olhou para elas e depois observou as roupas cobertas de adubo. Estrume de vaca? Sério? Sorri e confirmei com a cabeça. Ele riu um pouco e, antes que eu percebesse, estava no chão a meu lado, limpando as mãos em mim. Nós dois rimos quando ele estendeu o braço para o saco ao lado, enfiou a mão ali dentro e espalhou adubo em meus braços. Ellen, tenho certeza de que a próxima frase que estou prestes a escrever jamais foi escrita ou dita em voz alta. Enquanto ele limpava a merda de vaca em mim, eu provavelmente nunca fiquei tão excitada. Depois de alguns minutos, nós estávamos deitados no chão, ofegantes e ainda rindo. Ele se levantou, por fim, e me ajudou a ficar de pé, sabendo que não podia desperdiçar qualquer minuto se queria tomar uma ducha antes de meus pais chegarem. Quando ele entrou no banho, fui lavar as mãos na pia e depois fiquei parada, me perguntando o que ele quis dizer quando falou que éramos parecidos. Será que foi um elogio? Pelo menos, pareceu. Será que ele estava dizendo que também me acha forte? Porque, na maior parte do tempo, eu certamente não me acho forte. Naquela hora, só de pensar nele me senti fraca. Fiquei pensando no que iria fazer em relação ao que estava começando a sentir perto dele. Também me perguntei por quanto tempo mais eu conseguiria escondê-lo de meus pais. E eu queria saber por quanto tempo ele ficaria naquela casa. Os invernos do Maine são insuportavelmente frios, e ele não vai sobreviver sem aquecedor ou cobertores. Eu me recompus e fui atrás de todos os cobertores sobrando. Queria entregar a ele quando saísse do banho, mas já eram 17 horas e ele saiu apressado. Amanhã eu dou. Lily, querida Ellen. Harry Connick Jr. é engraçado demais. Não sei se ele já foi alguma vez a seu programa, mas odeio admitir que devo ter perdido 1 ou 2 episódios desde que você está no ar. Mas, se nunca o tiver recebido, devia fazer isso. Na verdade, você já assistiu a Late Night with Conan O'Brien? Tem um cara chamado Andy que sempre fica sentado no sofá. Eu queria que Harry ficasse em seu sofá em todos os episódios.
Ele tem as melhores respostas, e ver vocês dois juntos seria épico. Queria te agradecer. Sei que você não tem um programa na TV só para me fazer rir, mas, às vezes, é o que parece. Às vezes, minha vida me faz sentir como se tivesse perdido a capacidade de rir, mas então sintonizo o seu programa e, seja qual for meu humor quando ligo a TV, sempre me sinto melhor depois do show. Então é isso. Obrigada. Sei que provavelmente você quer saber sobre Atlas, e vou contar logo mais, porque primeiro preciso contar o que aconteceu ontem. Minha mãe é professora auxiliar na escola primária Brimer. Demora um pouco para chegar de carro, por isso ela só volta umas 17 horas. Meu pai trabalha a 3 quilômetros de casa, então ele sempre chega logo depois das 17 horas. Temos uma garagem, mas só cabe um carro por causa de todas as coisas de meu pai. Ele guarda o carro na garagem, e minha mãe deixa o dela na frente de casa. Bem, ontem minha mãe chegou um pouco mais cedo. Atlas ainda estava aqui em casa, e a gente estava quase terminando de ver seu programa quando escutei o portão da garagem se abrindo. Ele saiu correndo pela porta dos fundos, e eu me apressei para limpar as latas de refrigerante e os lanches na sala. Tinha começado a nevar muito forte mais ou menos na hora do almoço de ontem, e minha mãe estava com muita coisa para carregar, então parou na garagem para poder entrar com tudo pela porta da cozinha. Era material de trabalho e algumas compras. Enquanto eu a ajudava a trazer tudo para dentro, meu pai parou na frente de casa. Começou a buzinar porque ficou bravo por minha mãe ter estacionado na garagem. Acho que ele não queria ter de sair do carro na neve. Só consigo pensar nesse motivo para ele querer que ela tirasse o carro bem naquele instante, em vez de simplesmente esperar que ela descarregasse tudo. Pensando bem, por que meu pai sempre fica na garagem? Um homem não deveria deixar a mulher que ama na pior vaga. Enfim, minha mãe ficou com aquele olhar bem assustado quando ele começou a buzinar, e me disse para colocar tudo na mesa enquanto ela tirava o carro. Não sei o que aconteceu quando ela voltou lá para fora. Escutei um estrondo, depois o grito, então saí da garagem achando que talvez ela tivesse escorregado no gelo. Ellen, nem quero descrever o que aconteceu em seguida. Ainda estou um pouco chocada com tudo. Abri o portão da garagem e não vi minha mãe. Só vi meu pai atrás do carro fazendo alguma coisa. Dei um passo para perto e percebi porque não estava conseguindo ver minha mãe. Ele a tinha empurrado sobre o capô e estava com as mãos em seu pescoço. Ele a estava estrangulando. Ellen, só de pensar, dá vontade de chorar. Ele estava gritando com ela, encarando-a com muito ódio, dizendo que ela não respeitava seu trabalho árduo. Não sei por que estava zangado, afinal eu só conseguia ouvir o silêncio de mamãe enquanto se esforçava para respirar. Os próximos minutos são um borrão, mas sei que comecei a gritar com ele. Pulei nas costas de meu pai e comecei a bater em sua têmpora. E depois não estava mais. Não sei mesmo o que aconteceu, mas acho que ele me jogou para longe. Só lembro que uma hora eu estava nas costas dele, e depois estava no chão, com a testa muito dolorida. Minha mãe estava sentada ao meu lado, segurando minha cabeça e pedindo desculpas. Olhei ao redor em busca de meu pai, mas não o encontrei. Ele tinha saído de carro depois que bati a cabeça. Minha mãe me deu um pano e me disse para colocar na cabeça, porque estava sangrando. Ela me ajudou a entrar no carro e me levou para o hospital. No caminho, só me disse uma coisa. Quando perguntarem o que aconteceu, diga que escorregou no gelo. Quando ela disse isso, eu só olhei pela janela e comecei a chorar. Porque tinha certeza de que havia sido a gota d'água, que ela o deixaria depois de ele ter me machucado. Foi naquele momento que percebi que ela nunca o largaria. Eu me senti muito derrotada, mas fiquei com medo demais para dizer algo a ela. Precisei levar 9 pontos na testa. Ainda não sei onde bati a cabeça, mas não importa. O fato é que foi por causa de meu pai que me machuquei, e ele nem ficou para conferir como eu estava. Simplesmente deixou nós duas no chão da garagem e foi embora. Cheguei em casa muito tarde ontem à noite, e logo peguei no sono porque eles me deram algum analgésico. Hoje de manhã, enquanto andava até o ônibus, tentei não olhar diretamente para Atlas, para que ele não reparasse em minha testa. Eu tinha ajeitado o cabelo para que não desse para ver, e ele nem percebeu na hora. Quando nos sentamos um ao lado do outro, nossas mãos se encostaram enquanto colocávamos as coisas no chão. As mãos dele pareciam gelo. Ellen. Gelo. Então percebi que tinha me esquecido de dar os cobertores que havia separado para ele ontem porque minha mãe chegou antes do esperado. O incidente na garagem meio que dominou meus pensamentos, e me esqueci completamente. Tinha nevado e geado a noite inteira, e ele havia ficado naquela casa no escuro, sozinho. E agora ele estava tão frio que nem sei como estava vivo. Segurei suas mãos e disse: Atlas, você está congelando. Ele não disse nada. Começou a esfregar as mãos nas minhas para aquecê-las. Encostei a cabeça em seu ombro e fiz a coisa mais vergonhosa de todas. Comecei a chorar. Não choro com frequência, mas eu ainda estava muito chateada com o que tinha acontecido ontem, e me senti muito culpada por não ter lembrado de levar os cobertores, e tudo isso me atingiu de uma só vez, no caminho para o colégio. Ele não disse nada. Apenas afastou as mãos para que eu parasse de esfregá-las, e as colocou em cima das minhas. Ficamos sentados assim até chegar ao colégio, com as cabeças encostadas uma na outra e as mãos dele em cima das minhas. Eu teria achado meigo se não fosse tão triste. Na volta do colégio, ele reparou em minha testa. Sinceramente, eu já tinha esquecido. Ninguém no colégio me perguntou nada, e quando ele se sentou ao meu lado no ônibus, eu nem estava tentando esconder com o cabelo. Ele olhou diretamente para mim e questionou: o que aconteceu com sua cabeça? Eu não sabia o que dizer. Só consegui tocar no local com os dedos e olhar pela janela. Tenho tentado fazer com que ele confie mais em mim, na esperança de que me conte porque não tem onde morar, então não quis mentir. Mas eu também não queria contar a verdade. Quando o ônibus começou a se mover, ele disse: ontem, depois que saí de sua casa, escutei alguma coisa acontecendo lá. Ouvi gritos. Seu grito. Depois vi seu pai indo embora.
Eu ia lá conferir se estava tudo bem com você, mas enquanto me aproximava, vi você saindo de carro com sua mãe. Ele deve ter escutado a briga na garagem e visto minha mãe saindo comigo para que eu levasse os pontos. Eu não conseguia acreditar que ele tinha ido até minha casa. Sabe o que meu pai faria com ele se o visse com suas roupas? Fiquei muito preocupada, porque acho que ele não sabe do que meu pai é capaz. Olhei para ele e disse: Atlas, você não pode fazer isso. Não pode passar lá em casa quando meus pais estão. Atlas ficou em silêncio e depois argumentou. Ouvi você gritar, Lily. O tom deu a entender que minha segurança era mais importante que tudo. Eu me senti mal porque sei que ele só estava tentando ajudar, mas no fim teria piorado muito as coisas. Eu caí, falei. Assim que disse isso, me senti mal por mentir. E, para ser sincera, ele pareceu um pouco desapontado, porque acho que nós dois sabíamos que não foi uma simples queda. Então ele arregaçou a manga da camisa e estendeu o braço. Ellen sentiu maior frio na barriga. Era muito feio. Ele tinha pequenas cicatrizes no braço inteiro. Algumas pareciam queimaduras de cigarro, como se alguém tivesse pressionado a guimba em seu braço e segurado. Ele virou o braço para que eu visse o que tinha do outro lado. Eu também caía muito, Lily. Em seguida, ele abaixou a manga e não disse mais nada. Por um segundo, quis dizer que não era nada disso, que meu pai nunca me machuca e que só queria que eu saísse de cima dele. Mas então percebi que, se fizesse isso, estaria usando as mesmas desculpas que minha mãe. Fiquei um pouco envergonhada por ele saber o que acontece em minha casa. Passei o resto do caminho olhando pela janela, porque não sabia o que dizer a ele. Quando chegamos em casa, o carro de minha mãe estava lá. Na frente da casa, claro. Não na garagem. O que significava que Atlas não podia assistir ao programa comigo. Eu ia dizer que mais tarde levaria cobertores, mas ao sair do ônibus ele nem se despediu. Saiu andando pela rua, como se estivesse zangado. Já escureceu e estou esperando meus pais dormirem. Mas daqui a pouco vou levar alguns cobertores para ele. Lily, querida Ellen, a situação está ficando complicada demais para mim. Às vezes você faz coisas que sabe que são erradas, mas que, de alguma maneira, também são certas. Não sei como explicar de forma mais simples. Quero dizer, só tenho 15 anos e certamente não deveria deixar garotos dormirem em meu quarto. Mas, se a pessoa sabe que alguém precisa de um lugar para dormir, não é responsabilidade dela, como ser humano, ajudá-lo. Ontem à noite, depois que meus pais dormiram, saí escondida pela porta dos fundos para entregar os cobertores a Atlas. Levei uma lanterna porque estava escuro. Ainda estava nevando muito, então, quando cheguei à casa, estava congelando. Bati na porta dos fundos, e assim que ele abriu, passei por ele para me livrar do frio. Mas, eu não saí do frio. De algum modo, a casa estava ainda mais fria. Mantive a lanterna ligada e iluminei a sala e a cozinha. Não tinha nada lá, Ellen. Nenhum sofá, nenhuma cadeira, nenhum colchão. Entreguei os cobertores a ele e continuei olhando ao redor. Tinha um buraco enorme no teto da cozinha, e o vento e a neve simplesmente entravam com força. Quando iluminei a sala, vi as coisas dele num dos cantos. Sua mochila e a mochila que eu dei. Havia mais uma pequena pilha de outras coisas que eu tinha dado, como algumas roupas de meu pai. E 2 toalhas no chão. Imagino que ele se deitava numa e se cobria com a outra. Pus a mão na boca porque fiquei horrorizada. Ele estava morando daquele jeito há semanas. Atlas colocou a mão em minhas costas e tentou me levar até a porta. Você não devia estar aqui, Lily, disse ele. Vai acabar se encrencando. Então agarrei sua mão e disse: Você também não devia estar aqui. Comecei a carregá-lo até a porta, mas ele puxou a mão de volta. Pode dormir no chão de meu quarto hoje. Eu tranco a porta. Não pode dormir aqui, Atlas. Está frio demais. Você vai pegar uma pneumonia e morrer. Ele parecia não saber o que fazer. Tenho certeza de que a possibilidade de ser flagrado em meu quarto era tão assustadora quanto pegar pneumonia e morrer. Ele olhou para seu cafofo na sala, balançou a cabeça uma vez e disse: Tá bom, então me diga, Ellen, foi um erro deixar ele dormir em meu quarto? Não me parece que foi. Sinto que fiz a coisa certa. Mas eu certamente estaria muito encrencada se tivessem nos flagrado. Ele dormiu no chão, então não foi nada demais. Eu estava apenas oferecendo um lugar quente para ele dormir. Mas aprendi um pouco mais sobre ele ontem à noite. Depois que entrou escondido pela porta dos fundos e foi até o quarto comigo, tranquei a porta e montei uma cama para ele no chão, ao lado da minha. Coloquei o alarme para 6 horas e disse que a gente precisaria se levantar antes de meus pais, pois às vezes minha mãe me acorda de manhã. Eu me deitei na cama e fui para a beirada, a fim de olhar para ele enquanto a gente conversava um pouco. Perguntei por quanto tempo ele achava que ia ficar naquela casa, e ele disse que não sabia. Então perguntei como ele foi parar lá. O abajur ainda estava aceso, e estávamos sussurrando, mas ele ficou em silêncio absoluto quando eu disse isso. Ficou um tempo olhando para cima, com as mãos atrás da cabeça. E então disse: Não conheço meu pai verdadeiro. Ele nunca teve nenhuma relação comigo. Sempre fomos eu e minha mãe, mas ela se casou de novo uns 5 anos atrás com um cara que jamais gostou muito de mim. A gente brigava muito. Quando fiz 18 anos, há alguns meses, brigamos feio e ele me expulsou de casa. Atlas respirou fundo, como se não quisesse me contar mais nada. Depois recomeçou a falar. Então fiquei na casa de um amigo, mas o pai foi transferido para o Colorado e eles se mudaram. Claro que não podiam me levar junto. Os pais só estavam fazendo a gentileza de me deixar ficar lá, e eu sabia disso. Então falei que tinha conversado com minha mãe e que ia voltar para casa. No dia em que eles foram embora, eu não tinha para onde ir. Por isso voltei para casa e disse para minha mãe que queria morar lá até me formar. Ela não deixou. Disse que isso incomodaria meu padrasto. Ele virou a cabeça e encarou a parede. Então fiquei perambulando por uns dias até ver aquela casa.
Imaginei que poderia ficar lá até aparecer algo melhor ou até me formar. Eu me alistei para ingressar na Marinha a partir de maio, então estou tentando me virar até lá. Faltam 6 meses para maio, Ellen. 6. Eu estava com lágrimas nos olhos quando ele terminou de contar tudo isso. Perguntei por que simplesmente não pedia ajuda a alguém. Ele disse que tentou, contudo é mais difícil para um adulto que para um adolescente, e ele já tem 18 anos. Ele falou que uma pessoa deu os telefones de alguns abrigos que poderiam ajudá-lo. Existiam 3 abrigos a um raio de 37 quilômetros de nossa cidade, mas 2 eram para mulheres vítimas de agressão. O outro era para mendigos, mas só tinha algumas camas disponíveis e era longe demais para ele ir andando até o colégio todo dia. Além disso, a fila para conseguir uma cama é enorme. Ele disse que tentou uma vez, mas se sente mais seguro na casa velha que no abrigo. Como sou ingênua sobre essas situações? Perguntei. Mas não existem outras opções? Não pode contar para a orientadora da escola o que sua mãe fez? Ele negou com a cabeça e explicou que é velho demais para acolhimento familiar. Como tem 18 anos, não podem fazer nada se sua mãe não o deixa voltar para casa. Ele disse que ligou para arranjar cupons de alimentos na semana passada, mas não tinha carona nem dinheiro para ir até lá buscar as coisas na hora marcada. Sem falar que ele não tem carro, então não pode arranjar um emprego. Mas ele disse que tem procurado. Quando sai da minha casa à tarde, ele pede emprego em alguns lugares, mas não tem endereço nem telefone para colocar no cadastro, então fica difícil. Eu juro, Ellen, ele tinha resposta para todas as minhas perguntas. É como se ele tivesse tentado de tudo para sair dessa situação, mas não existe ajuda suficiente para pessoas como ele. Fiquei com tanta raiva da situação toda que falei que era loucura ele se alistar. Eu não estava sussurrando nem um pouco quando disse: "Por que diabo você quer servir a um país que te deixou nessa situação?" Sabe o que ele respondeu, Ellen? Seus olhos se entristeceram, e ele disse: "Não é culpa do país se minha mãe não dá a mínima para mim." Em seguida, estendeu o braço e apagou o abajur. Boa noite, Lily. Não dormi muito depois disso. Eu estava zangada demais. Nem sei com quem eu estava zangada. Fiquei pensando em nosso país e no mundo inteiro, e em como é uma loucura as pessoas não se ajudarem mais. Não sei quando foi que os humanos passaram a cuidar somente deles próprios. Talvez sempre tenha sido assim. E isso me fez pensar em quantas pessoas existem por aí na mesma situação de Atlas. Será que não tem outro aluno em nosso colégio também sem casa? Vou para o colégio todo dia, e reclamo internamente disso a maior parte do tempo, mas jamais pensei que talvez o colégio seja o único lar de algumas pessoas. É o único lugar onde Atlas sabe que vai ter comida. Nunca mais vou conseguir respeitar os ricos, sabendo que eles preferem gastar dinheiro com coisas materiais em vez de ajudar os outros. Sem ofensas, Ellen. Sei que você é rica, mas acho que não estou me referindo a pessoas como você. Vi tudo que você fez pelos outros em seu programa, e todas as entidades que você apoia. Mas sei que tem muitos ricos egoístas por aí. Caramba, existem até pessoas pobres egoístas. E pessoas de classe média egoístas. Meus pais, por exemplo, não somos ricos, mas certamente não somos pobres demais para não ajudar os outros. No entanto, acho que meu pai nunca fez nenhuma caridade. Lembro que uma vez entramos no mercado e havia um homem tocando um sino para o Exército da Salvação. Perguntei a meu pai se a gente podia dar algum dinheiro, e ele disse que não, que trabalha muito para ter seu dinheiro e não ia deixar que eu doasse. Disse que não é culpa dele se os outros não querem trabalhar. Enquanto estávamos no mercado, ele passou o tempo inteiro me dizendo que as pessoas se aproveitam do governo, e que até o governo parar de ajudar essas pessoas com donativos, o problema nunca vai ter solução. Ellen, eu acreditei nele. Isso foi há 3 anos, e passei todo esse tempo achando que mendigos não têm onde morar porque são preguiçosos, viciados ou simplesmente porque não querem trabalhar. Sendo que agora sei que não é verdade. Claro que o que ele disse era parcialmente verdade, mas estava falando da pior das hipóteses. Nem todo mundo é mendigo por escolha. Os mendigos estão na rua porque não têm ajuda suficiente para todos. E pessoas como meu pai são o problema. Em vez de ajudar, usam os piores casos como uma desculpa para o próprio egoísmo, para a própria ganância. Nunca vou ser assim. Juro. Quando crescer, vou fazer o que puder para ajudar os outros. Vou ser como você, Ellen. Mas provavelmente não tão rica. Lily. Capítulo 9. Deixo o diário no peito. Fico surpresa ao sentir lágrimas escorrendo pelo rosto. Toda vez que pego este diário acho que vou ficar bem, que tudo aconteceu muito tempo atrás e não vou sentir o mesmo que senti na época. Sou muito boba. Fico com vontade de abraçar tanta gente do passado. Especialmente minha mãe, porque no último ano não parei para pensar em tudo pelo que ela passou antes de meu pai morrer. Sei que ainda deve doer. Pego o telefone para ligar para ela e vejo que na tela há 4 mensagens de Riley. Meu coração acelera imediatamente. Não acredito que estava no silencioso. Reviro os olhos, irritada comigo mesma, porque eu não devia estar tão animada assim. Riley, está dormindo? Riley, acho que sim. Riley, Lily, Riley, emoticon triste. A carinha triste foi enviada há 10 minutos. Aperto responder e digito: não. Acordada. 10 segundos depois, recebo outra mensagem. Riley, ótimo. Estou subindo sua escada. Chego aí em 20 segundos. Sorrio e pulo da cama. Vou até o banheiro e confiro meu rosto. Está razoável. Ando até a porta e a abro assim que Riley chega pela escada. Ele praticamente se arrasta no último degrau e, depois, para quando enfim chega à minha porta, querendo descansar. Ele parece exausto. Seus olhos estão vermelhos e com olheiras. Seus braços deslizam ao redor de minha cintura, e ele me puxa para perto, enterrando o rosto em meu pescoço. Que cheirosa, diz ele. Eu o puxo para dentro do apartamento. Está com fome?
Posso preparar alguma coisa para você comer. Ele nega com a cabeça enquanto tira a jaqueta com dificuldade. Então passo pela cozinha e vou direto até o quarto. Ele me segue e joga a jaqueta nas costas da cadeira. Usa os pés para tirar os sapatos e os empurra para a parede. Ele está de uniforme hospitalar. Você parece exausto. Comento. Ele sorri e põe as mãos em meus quadris. E estou. Acabei de participar de uma cirurgia de 18 horas. Ele se inclina e beija a tatuagem de coração em minha clavícula. Não surpreende que ele esteja exausto. Como isso é possível? Digo. 18 horas. Ele assente e me acompanha até a lateral da cama, onde me puxa para que eu me sente a seu lado. Nós nos acomodamos até ficarmos virados um para o outro, dividindo um travesseiro. Mas foi incrível. Inovador. Vão escrever sobre isso nos periódicos de medicina, e eu pude participar, então não estou reclamando. Estou cansado, só isso. Eu me inclino e lhe dou um selinho. Riley leva a mão até minha têmpora e se afasta. Sei que deve estar pronta para transar loucamente, mas hoje não tenho energia. Desculpe. Mas senti saudade e, por algum motivo, durmo melhor quando estou com você. Tudo bem se eu ficar aqui? Sorrio. Tudo mais que bem. Ele se inclina e beija minha testa. Pega minha mão e a segura entre nós dois no travesseiro. Seus olhos se fecham, mas mantém os meus abertos e o encaro. Ele tem o tipo de rosto que afasta as pessoas porque é muito fácil se perder ali. E pensar que eu posso olhar para ele o tempo inteiro. Não preciso ser recatada e desviar o olhar porque ele é meu. Talvez. É um teste. Preciso me lembrar disso. Depois de um minuto, ele larga minha mão e começa a dobrar os dedos. Olho para sua mão e me pergunto como deve ser isso. Ficar em pé por tanto tempo usando suas excelentes habilidades motoras por 18 horas seguidas. Não consigo pensar em nada comparável a tal nível de exaustão. Saio da cama e pego um hidratante no banheiro. Volto para a cama e me sento de pernas cruzadas à sua frente. Coloco um pouco na mão e puxo seu braço para o colo. Riley abre os olhos e me encara. O que está fazendo? Murmura. Xi, volte a dormir. Respondo. Pressiono os polegares na palma de sua mão e giro para cima e depois para fora. Seus olhos se fecham, e ele geme no travesseiro. Continuo-lhe massageando essa mão por cerca de 5 minutos antes de passar para outra. Ele fica de olhos fechados o tempo inteiro. Quando termino, viro de barriga para baixo e me sento em suas costas. Ele me ajuda a tirar sua camiseta, mas seus braços parecem moles como macarrão. Massageio seus ombros, seu pescoço, suas costas e seus braços. Ao terminar, saio de cima e me deito a seu lado. Estou passando os dedos por seu cabelo e lhe massageando o couro cabeludo quando ele abre os olhos. Lily? Sussurra, me olhando com sinceridade. Acho que você pode ser a melhor coisa que já me aconteceu. Essas palavras me envolvem como um cobertor. Não sei o que responder. Ele ergue a mão e a coloca em minha bochecha. Sinto seu olhar bem no fundo de mim. Ele se inclina devagar para frente e pressiona os lábios nos meus. Eu esperava um selinho, mas ele não se afasta. A ponta de sua língua desliza por meus lábios, separando-os delicadamente. Sua boca está tão quente que gemo quando o beijo fica mais intenso. Ele me faz deitar e passa a mão por meu corpo, descendo até o quadril. Depois se aproxima, deslizando a mão por minha coxa. Pressiona o corpo no meu, e uma onda de calor se espalha dentro de mim. Agarro seu cabelo e sussurro em sua boca. Acho que já esperamos demais. Eu queria muito que você me comece agora. Ele praticamente rosna com energia renovada e começa a tirar minha camisa. É um interlúdio de mãos, gemidos, língua e suor. Sinto como se fosse a primeira vez que um homem me toca. Os poucos que vieram antes dele eram apenas garotos, com mãos nervosas e bocas tímidas. Mas Riley exala confiança. Ele sabe exatamente onde me tocar e como me beijar. O único momento que ele não dedica toda a atenção ao meu corpo é quando estende o braço para o chão e pega uma camisinha na carteira. Ao voltar para debaixo das cobertas, ele coloca a camisinha e nem hesita. Me possui descaradamente com um movimento rápido, e eu arfo em sua boca, sentindo todos os músculos se contraindo. Sua boca está selvagem e carente, beijando todos os lugares ao alcance. Fico tão tonta que sou capaz apenas de sucumbir. Ele me come com determinação. Apoia a mão entre a cabeceira e o topo de minha cabeça enquanto se empurra cada vez mais forte, fazendo a cama bater na parede a cada movimento. Minhas unhas se enterram na pele de suas costas enquanto ele enterra o rosto em meu pescoço. Riley, sussurro. Meu Deus, digo. Riley, grito. E, então, mordo seu ombro para abafar todos os sons que emito depois. Meu corpo inteiro está sentindo. Da cabeça aos dedos dos pés, e depois, subindo de novo. Tenho medo de desmaiar por um instante, então contraio as pernas a seu redor, que tensiona o corpo. Caramba, Lily, seu corpo treme, e ele se enfia dentro de mim mais uma vez. Geme, parando em cima de mim. Ele treme, em gozo, e minha cabeça cai no travesseiro. Demoramos um minuto inteiro para conseguir nos mexer outra vez. E, mesmo depois disso, preferimos ficar parados. Ele encosta o rosto no travesseiro e suspira fundo. Não consigo. Ele se afasta e olha para mim. Seus olhos estão marcados por alguma coisa. Não sei o que é. Ele pressiona os lábios nos meus. Você tinha toda a razão. Sobre o que? Ele sai lentamente de dentro de mim, se apoiando nos antebraços. Você me avisou. Disse que uma vez com você não seria o suficiente. Disse que você era como uma droga. Mas não falou que era o tipo de droga mais viciante de todos. Capítulo 10. Posso fazer uma pergunta pessoal? Alissa assente enquanto aperfeiçoa um buquê de flores a ser entregue. Faltam 3 dias para a grande inauguração, e o movimento só aumenta. O quê?
Pergunta ela, virando para mim. Ela se encosta no balcão e começa a cutucar as unhas. Não precisa responder se não quiser. Aviso. Bem, só posso responder se você perguntar. Bem lembrado. Você e Marshall fazem doações para a caridade? Sim. Por quê? Responde, confusa. Dou de ombros. Só estava curiosa. Eu não os julgaria nem nada do tipo. É que ando pensando que eu gostaria de abrir uma instituição de caridade. Para prestar que tipo de caridade? Pergunta ela. A gente doa para instituições diferentes agora que temos dinheiro, mas minha preferida é uma com a qual nos envolvemos no ano passado. Eles constroem escolas em outros países. A gente financiou 3 construções só no ano passado. Eu sabia que gostava de Alissa por algum motivo. Claro que não tenho tanto dinheiro assim, mas queria fazer algo. Só não sei o que. Vamos deixar essa inauguração passar, daí você começa a pensar em filantropia. Um sonho de cada vez. Lily. Ela dá a volta no balcão e pega a lixeira. Eu a observo tirar o saco cheio e dar um nó. Eu me pergunto por quê. Se ela tem empregados para tudo, ela tem vontade de ter um trabalho onde precisa tirar o lixo e sujar as mãos. Por que você trabalha aqui? Pergunto. Ela olha para mim e sorri. Porque gosto de você. Responde. Porém, percebo que o brilho desaparece completamente de seus olhos antes de ela se virar e ir para os fundos jogar o lixo fora. Quando volta, ainda estou olhando para ela com curiosidade. Alissa? Por que você trabalha aqui? Insisto. Ela para o que está fazendo e respira fundo, como se estivesse em dúvida sobre ser sincera comigo. Ela volta para o balcão e se encosta ali, cruzando os tornozelos. Por quê? Diz ela, olhando para os próprios pés. Não consigo engravidar. Estamos tentando há 2 anos, mas nada deu certo. Eu estava cansada de chorar em casa o tempo inteiro, então decidi ocupar o tempo de alguma forma. Ela se impertiga e limpa a mão na calça jeans. E você, Lily Bloom, está me deixando bem ocupada. Ela se vira e volta a mexer no mesmo buquê. Faz meia hora que ela o está aperfeiçoando. Por fim, pega um cartão e o coloca nas flores, depois se vira e me entrega o vaso. Aliás, isso é para você. Está na cara que Alissa quer mudar de assunto. Então pego as flores. Como assim? Ela revira os olhos e gesticula para que eu vá até o escritório. Está escrito no cartão. Leia. Pela reação irritada, percebo que é de Riley. Sorrio e vou correndo até o escritório. Eu me sento à escrivaninha e pego o cartão. Lily, estou com a maior crise de abstinência. Riley, ainda sorrindo, coloco o cartão de volta no envelope. Pego o celular e tiro uma foto com a língua para fora, segurando as flores. Mando para Riley. Eu avisei. Ele começa a digitar uma resposta no mesmo instante. Fico observando ansiosamente os pontinhos no celular se moverem para frente e para trás. Riley, preciso da próxima dose. Vou terminar aqui em 30 minutos. Posso te levar para jantar? Não dá. Minha mãe quer que eu vá a um restaurante novo com ela. Ela é toda gourmet. Emoticon triste. Riley, eu gosto de comida. Eu como. Aonde vai com ela? Um lugar chamado Bibs, na Marketson. Riley, tem lugar para mais um? Fico encarando a mensagem por um instante. Ele quer conhecer minha mãe? A gente nem está namorando oficialmente. Quero dizer, não me importo se ele conhecer minha mãe. Ela vai adorar Riley. Ele não queria saber de namoro, depois aceitou um teste e agora vai conhecer minha mãe. Tudo em 5 dias? Meu Deus. Sou mesmo uma droga. Claro. Encontre a gente lá em meia hora. Saio do escritório e vou direto até Alissa. Seguro o celular na frente de seu rosto. Ele quer conhecer minha mãe. Quem? Riley. Meu irmão? Pergunta ela, parecendo tão chocada quanto eu. Confirmo com a cabeça. Seu irmão. Minha mãe. Ela pega meu celular e vê as mensagens. Que coisa mais estranha. Pego o celular de volta. Valeu pela confiança. Você sabe o que eu quis dizer, diz ela, rindo. Estamos falando de Riley. Nunca, em toda a vida, Riley Kincaid conheceu os pais de uma garota. Claro que rio quando ela diz isso, mas depois me pergunto se ele não está agindo assim só para me agradar. Se ele não está fazendo coisas que na verdade não quer fazer só porque sabe que quer um namorado. Então sorriu ainda mais. Porque não é exatamente essa questão. Sacrificar-se pela pessoa que você gosta só para vê-la feliz? Seu irmão deve gostar mesmo de mim, digo, brincando. Olho para Alissa, esperando que ria, mas ela exibe uma expressão séria. Pois é, pelo visto sim. Ela pega a bolsa embaixo do balcão. Vou sair agora. Depois me conte como foi, tá? Ela passa por mim. Eu a observo sair e depois fico encarando a porta por bastante tempo. Fico incomodada por ela não parecer animada com a possibilidade de Riley e eu namorarmos. Fico me perguntando se tem mais a ver com o que ela sente por mim ou com o que sente pelo irmão. 20 minutos depois, viro a placa para fechado. Só mais alguns dias. Tranco a porta e vou até o carro, mas vejo alguém encostado ali. Demoro um instante para reconhecê-lo. Riley está virado para o outro lado, falando ao celular. Achei que a gente ia se encontrar no restaurante, mas tudo bem. O alarme de meu carro soa quando aperto o botão de destrancar, e Riley se vira. Ele sorri ao me ver. Sim, concordo, diz ele ao celular. Depois põe o braço ao redor de meu ombro e me puxa para perto, beijando o topo de minha cabeça. Amanhã nós conversamos. Acabou de acontecer uma coisa muito importante aqui. Ele desliga, guarda o celular no bolso e me beija. Não é um beijo de oi. É um beijo de não consigo parar de pensar em você. Ele me envolve com os braços e me gira até eu encostar no carro, e continua me beijando até eu começar a me sentir tonta outra vez. Quando se afasta, está me olhando, contente. Sabe qual parte sua me enlouquece mais? Ele leva os dedos até minha boca e percorre meu sorriso. Isso. Seus lábios.
Amo que eles são tão vermelhos quanto seu cabelo, e você nem usa batom. Sorrio e beijo seus dedos. Então é melhor eu tomar cuidado quando você estiver com minha mãe, porque todo mundo diz que a gente tem a mesma boca. Ele para de correr os dedos por meus lábios, e o sorriso some. Lily, não. Eu rio e abro a porta. Vamos em carros separados? Ele termina de abrir a porta para mim e diz: peguei um Uber do trabalho até aqui. Vamos juntos. Minha mãe já está na mesa quando chegamos. Está de costas para a porta, e eu vou na frente. Fico impressionada com o restaurante. Meus olhos são atraídos pelas cores neutras e quentes das paredes, e pela árvore quase de tamanho real no meio do salão. Parece ter crescido ali no chão, e é quase como se o restaurante inteiro tivesse sido projetado ao redor do tronco. Riley vem logo atrás de mim, a mão em minhas costas. Quando chegamos à mesa, começo a tirar a jaqueta. Oi, mãe. Ah, oi, querida. Cumprimenta ela, desviando os olhos do celular. Guarda o aparelho na bolsa e gesticula para o restaurante. Já estou adorando. Olhe só essa iluminação, diz ela, apontando para cima. As instalações parecem algo que você cultivaria em um de seus jardins. Então ela percebe Riley, que está parado pacientemente a meu lado enquanto me sento. Minha mãe sorri para ele. Vamos querer 2 águas, por favor. Olho para Riley e depois para minha mãe. Mãe. Ele está comigo. Não é o garçom. Ela olha de novo para Riley, confusa. Ele apenas sorri e estende a mão. Um simples engano, senhora. Sou Riley Kincaid. Minha mãe retribui o aperto de mão, olhando nós dois. Riley solta sua mão e senta. Ela parece um pouco desorientada, mas enfim diz: Jenny Bloom. Prazer em conhecê-lo. Ela volta a atenção para mim e ergue a sobrancelha. É seu amigo, Lily? Não acredito que não me preparei melhor para este momento. Vou dizer que ele é o quê? Meu teste. Não posso dizer namorado, mas também não posso dizer amigo. Pretendente parece um pouco antiquado. Riley percebe minha hesitação, então põe a mão em meu joelho e o aperta para me tranquilizar. Minha irmã trabalha para Lily, diz ele. Você a conhece? Alissa? Minha mãe se inclina para frente e diz: ah, sim, claro. Vocês dois são muito parecidos. Agora que você falou, percebi isso, diz ela. São os olhos, acho. E a boca. Nós dois puxamos a nossa mãe. Minha mãe sorri para mim. As pessoas sempre dizem que Lily puxou a mim. Puxou mesmo, concorda ele. Bocas idênticas. Impressionante. Riley aperta meu joelho de novo embaixo da mesa enquanto tento conter a risada. Senhoras, se me dão licença, preciso ir ao toalete. Ele se inclina e beija minha têmpora antes de se levantar. Se o garçom aparecer, quero só uma água. Os olhos de minha mãe o seguem enquanto ele se afasta, e depois ela se vira lentamente em minha direção. Ela aponta para mim e para o lugar vazio de Riley. Por que eu não tinha ouvido falar dele? Dou um sorriso discreto. As coisas estão meio... Na verdade, não é. Não faço ideia de como explicar nossa situação para ela. Ele trabalha muito, então não passamos tanto tempo juntos. Quase nada. Na realidade, hoje é a primeira vez que jantamos juntos. Minha mãe ergue a sobrancelha. É mesmo? Pergunta ela, recostando-se. Pelo jeito do rapaz, não parece. Quero dizer, ele está muito à vontade com demonstrações de carinho. Não é um comportamento normal para quem acabou de se conhecer. A gente não se conheceu agora, digo. Faz mais de 1 ano que nos conhecemos. E já passamos tempo juntos, mas não em um encontro. Ele trabalha muito. Onde? No Massachusetts General Hospital. Minha mãe se inclina para frente, e seus olhos praticamente saltam para fora. Lily. Sussurra ela. Ele é médico, confirmo com a cabeça, contendo o sorriso. Neurocirurgião. Desejam beber alguma coisa? Oferece um garçom. Sim, digo. Vamos querer 3. Então fecho a boca na hora. Fico encarando o garçom, e ele me encara de volta. Meu coração foi parar na garganta. Não lembro mais como se fala. Lily? Chama minha mãe. Ela vira a mão para o garçom. Ele está esperando você pedir a bebida. Balanço a cabeça e começo a gaguejar. 3 águas. Corta minha mãe, interrompendo minhas palavras atrapalhadas. O garçom sai do transe a tempo de bater o lápis no bloco de papel. 3 águas, diz ele. Ok. Ele se vira e vai embora, mas vejo quando ele me olha de novo antes de empurrar as portas da cozinha. O que você tem, hein? Pergunta minha mãe, se inclinando para mim. Aponto por cima do ombro. O garçom, digo, balançando a cabeça. Ele era igualzinho a... Estou prestes a dizer Atlas Corrigan quando Riley se aproxima e se senta novamente. Ele olha para nós duas. O que foi que eu perdi? Engulo em seco, balançando a cabeça. Claro que não era Atlas. Mas aqueles olhos, aquela boca. Sei que faz anos que não nos vemos, mas nunca vou me esquecer de sua aparência. Só pode ser ele. Sei que era, e sei que ele também me reconheceu, porque no instante que nossos olhares se encontraram, parecia que ele tinha visto um fantasma. Lily? Chama Riley, apertando minha mão. Você está bem? Faço que sim e forço um sorriso. Depois pigarreio. Estou. A gente só estava falando de você, digo, olhando de novo para minha mãe. Riley participou de uma cirurgia de 18 horas esta semana. Minha mãe se inclina para frente, interessada. Riley começa a contar sobre a cirurgia. Nossa água chega, mas é trazida por um garçom diferente. Ele pergunta se já demos uma olhada nos cardápios e nos informa os pratos especiais do chefe. Nós pedimos a comida, e estou fazendo de tudo para me concentrar, mas minha atenção está dispersa pelo restaurante, procurando o Atlas. Preciso me recompor.
Depois de alguns instantes, eu me aproximo de Riley e aviso. Preciso ir ao banheiro. Ele se levanta para que eu saia, e meus olhos analisam os rostos de todos os garçons enquanto atravesso o restaurante. Empurro a porta do corredor que leva aos banheiros. Sozinha, me encosto na parede. Eu me inclino para frente e expiro com força. Decido parar por um instante e me recompor antes de voltar. Levo as mãos à testa e fecho os olhos. Fazia 9 anos que eu me perguntava o que acontecerá com ele. Anos. Lily, olho para cima e inspiro pela boca. Ele está parado no fim do corredor, parecendo mais um fantasma direto do passado. Meus olhos vão até seus pés para checar se não está pairando no ar. Não está. Ele é real e está parado bem na minha frente. Continuo encostada na parede, sem saber o que dizer. Atlas. Assim que digo seu nome, ele solta o ar depressa, aliviado, e depois avança 3 passos largos. Percebo que faço a mesma coisa. Nós nos encontramos no meio e nos abraçamos. Puta merda! Exclama ele, me abraçando com força. Balanço a cabeça. Pois é, puta merda. Ele põe as mãos em meus ombros e recua para me olhar. Você não mudou nada. Tapo a boca com a mão, ainda chocada, e o examino. Seu rosto parece o mesmo, mas ele não é mais o adolescente magrelo de que me lembro. Já eu não posso dizer o mesmo. Ele olha para si mesmo e ri. Pois é, diz. 8 anos como militar faz isso com a pessoa. Estamos chocados, então não dizemos mais nada. Ficamos apenas balançando as cabeças, sem acreditar. Ele ri, e depois eu rio. Por fim, ele solta meus ombros e cruza os braços. Por que você está em Boston? Pergunta ele. Ele fala de maneira muito casual, o que acho bom. Talvez não se lembre de nossa conversa de muitos anos antes sobre Boston, o que me pouparia da vergonha. Eu moro aqui, respondo, forçando uma réplica tão casual quanto a sua. Tenho uma floricultura em Park Plaza. Ele sorri, como se não estivesse nem um pouco surpreso. Olho a porta, sabendo que devia voltar. Ele percebe e dá outro passo para trás. Olha em meus olhos por um instante, e entre nós paira um silêncio absoluto. Um silêncio excessivo. Temos muito a dizer, mas nenhum de nós sabe por onde começar. O brilho desaparece de seus olhos por um instante, e ele aponta para a porta. É melhor você voltar para a mesa, diz ele. Qualquer dia desses, procuro você. Park Plaza, né? Faço que sim. Ele também balança a cabeça. A porta se abre, e uma mulher segurando uma criança entra. Ela passa por nós, o que nos distancia ainda mais. Dou um passo em direção à porta, mas ele continua no mesmo lugar. Antes de sair, me viro para ele e sorrio. Adorei te ver, Atlas. Ele sorri um pouco, mas o sorriso não alcança seus olhos. Sim. Igualmente, Lily. Passo o resto da refeição mais quieta. Mas não sei se Riley e minha mãe percebem, porque ela não está encontrando nenhuma dificuldade em fazer uma pergunta atrás da outra. Riley lida muito bem com tudo. Está sendo encantador da maneira perfeita. Esbarrar em Atlas inesperadamente abalou muito meus sentimentos, mas no fim do jantar Riley já tinha colocado tudo no lugar de novo. Minha mãe pega o guardanapo, limpa a boca e aponta para mim. Este é meu novo restaurante preferido, diz ela. Incrível. Riley balança a cabeça. Concordo. Preciso trazer a Lisa aqui. Ela adora conhecer restaurantes novos. A comida é boa mesmo, mas não quero que eles tenham vontade de voltar aqui. Achei normal, digo. Ele paga a conta, claro, e depois insiste que a gente acompanhe minha mãe até o carro. A julgar pelo olhar orgulhoso, ela vai me ligar mais tarde para falar sobre ele. Depois que minha mãe vai embora, Riley me acompanha até meu carro. Pedi um Uber para que você não tivesse de dar uma volta para me deixar. A gente tem aproximadamente, ele confere o celular, 1 minuto e meio para se agarrar. Eu rio. Ele me abraça e beija primeiro meu pescoço, depois minha bochecha. Eu me convidaria para ir até sua casa, mas tenho uma cirurgia amanhã cedo, e com certeza meu paciente ficaria feliz em saber que não passei boa parte da noite dentro de você. Retribuo o beijo, ao mesmo tempo desapontada e aliviada por ele não me acompanhar. Minha inauguração é daqui a alguns dias. É melhor eu dormir também. Quando é sua próxima folga? Pergunta ele. Nunca. Quando é a sua? Nunca. Balanço a cabeça. Estamos ferrados. Tem sucesso e determinação demais entre nós. Assim vamos ficar na fase da lua de mel até chegarmos aos 80 anos, diz ele. Vou à inauguração, e depois nós 4 podemos sair para comemorar. Um carro para nosso lado, ele passa a mão em meu cabelo e se despede com um beijo. Aliás, sua mãe é maravilhosa. Obrigado por ter me deixado jantar com vocês. Ele se afasta e entra no carro. Eu observo sair do estacionamento. Estou com uma sensação muito boa em relação a esse homem. Sorrio e me viro para meu carro, mas coloco a mão no peito e arfo quando vejo. Atlas está parado bem atrás de meu carro. Desculpe. Não quis te assustar. Solto o ar pela boca. Bem, mas assustou. Eu me encosto no carro, e Atlas fica onde está, a 1 metro de distância. Ele olha para a rua. E então? Quem é o sortudo? Ele é. Minha voz falha. É tudo tão estranho. Ainda estou com um aperto no peito e um frio na barriga, e não sei se é consequência do beijo de Riley ou da presença de Atlas. O nome é Riley. A gente se conheceu há cerca de 1 ano. Na mesma hora me arrependo de dizer que nos conhecemos há tanto tempo. Ficou parecendo que Riley e eu estamos juntos há 1 ano, e na verdade nem estamos namorando oficialmente. E você? Casou? Tem namorada? Não sei se pergunto para continuar a conversa ou se estou genuinamente curiosa. Na verdade, tenho, sim. O nome é Cassie. Estamos juntos há quase 1 ano. Azia. Estou com Azia. 1 ano? Coloco a mão no peito e balanço a cabeça. Que bom. Você parece feliz. Ele parece feliz? Não faço ideia. Pois é. Bem, adorei te ver, Lily.
Ele se vira para partir, mas depois se volta para mim com as mãos nos bolsos de trás. Mas vou dizer uma coisa, eu meio que queria ter te reencontrado um ano atrás. Estremeço com as palavras, tentando me impedir de assimilá-las. Ele volta para o restaurante. Eu me atrapalho com as chaves e aperto o botão de destrancar o carro. Entro e fecho a porta, agarrando o volante. Por algum motivo, uma lágrima enorme escorre por minha bochecha. Uma lágrima enorme, ridícula, do tipo que diabo é essa coisa molhada. Eu a seco e aperto o botão para ligar o carro. Eu não esperava ficar tão magoada depois de vê-lo. Mas é bom. Isso aconteceu por um motivo. Meu coração precisava desse ponto final para que eu pudesse entregá-lo a Riley, e talvez só fosse possível depois que isso acontecesse. Isso é bom. Sim, estou chorando. Mas vai passar. É a natureza humana, curar uma ferida antiga e preparar uma nova pele. Só isso. Capítulo 11. Eu me enrosco cama e fico encarando. Quase acabei. Só faltam mais alguns dias. Pego o diário e o coloco no travesseiro ao meu lado. Não vou ler você, sussurro. Porém, se eu lesse o que falta, eu encerraria. Ter visto Atlas hoje, saber que ele tem uma namorada, um emprego e muito provavelmente uma casa é o ponto final de que eu precisava para esse capítulo. Se eu simplesmente acabar de ler o maldito diário, vou poder guardá-lo na caixa de sapatos e nunca mais abri-lo. Finalmente o pego e me deito de costas. Ellen DeGeneres, você é a maior vaca. Querida Ellen, continue a nadar. Reconhece a frase, Ellen? É o que Dory diz para Marlin em Procurando Nemo. Continue a nadar, nadar, nadar. Não sou muito fã de desenho animado, mas parabéns por esse. Gosto de desenhos animados que nos fazem rir, mas que também nos fazem sentir algo. Depois de hoje, acho que esse é meu desenho animado preferido. Porque ultimamente sinto como se eu fosse me afogar, e às vezes as pessoas precisam lembrar que só devem continuar a nadar. Atlas ficou doente. Tipo, muito doente. Ele tem entrado escondido pela janela e dormido no chão de meu quarto algumas noites. Mas ontem, assim que olhei para ele, percebi algo errado. Era domingo, então eu não o via desde a noite anterior, mas ele parecia péssimo. Seus olhos estavam vermelhos, sua pele, pálida, e, apesar do frio, seu cabelo pingava suor. Nem perguntei se ele se sentia bem, porque eu já sabia que não. Coloquei a mão em sua testa, e ele estava tão quente que quase gritei para chamar minha mãe. Vou ficar bem, Lily, disse ele, e depois começou a arrumar sua cama no chão. Eu disse para ele esperar um pouco, fui até a cozinha e peguei um copo d'água. Achei remédio no armário. Era para gripe, e eu nem sabia o que ele tinha, mas o obriguei a tomar mesmo assim. Ele ficou deitado no chão, em posição fetal, e meia hora depois disse, Lily, acho que vou precisar de uma lixeira. Pulei da cama, peguei a lixeira embaixo da escrivaninha e me ajoelhei na frente dele. Assim que a coloquei no chão, ele se inclinou e começou a vomitar. Meu Deus, estou me sentindo mal por ele. Estar tão doente e não ter um banheiro, nem uma cama, nem uma casa, nem uma mãe. Atlas só tinha a mim, e eu nem sabia o que fazer. Quando ele terminou, fiz ele tomar um pouco de água e disse para ele se deitar na cama. Ele se recusou, mas não aceitei. Coloquei a lixeira no chão ao lado da cama e o forcei a se deitar. Ele estava tão quente e tremendo tanto que fiquei com medo de deixá-lo no chão. Eu me deitei a seu lado, e ele vomitou a cada hora nas próximas 6 horas. Precisei ir ao banheiro várias vezes para esvaziar a lixeira. Não vou mentir, foi nojento. A noite mais nojenta de minha vida. Porém, o que mais eu podia fazer? Ele precisava de minha ajuda, e só tinha a mim. Quando chegou a hora de ele sair de meu quarto hoje pela manhã, eu mandei ele voltar para casa e avisei que passaria lá antes do colégio para ver como ele estava. Fiquei surpresa ao notar que ele tinha energia para saltar minha janela. Deixei a lixeira ao lado da cama e esperei que minha mãe viesse me acordar. Quando ela chegou e viu a lixeira, tocou minha testa imediatamente. Lily, você está bem? Gemi e balancei a cabeça. Não. Passei a noite mal. Acho que já estou melhor, mas não dormi. Ela pegou a lixeira e me disse para ficar na cama. Falou que avisaria ao colégio que eu não iria. Depois que ela saiu para o trabalho, fui buscar Atlas e disse que ele poderia passar o dia inteiro em casa comigo. Ainda estava mal, então deixei ele dormir em meu quarto. A cada meia hora eu dava uma olhada nele, e finalmente no horário do almoço ele parou de vomitar. Tomou um banho, e eu fiz sopa para ele. Atlas estava cansado demais até mesmo para tomá-la. Peguei um cobertor, nos sentamos no sofá e nos cobrimos juntos. Não sei quando foi que comecei a me sentir tão à vontade a ponto de me aconchegar a ele, mas simplesmente pareceu certo. Alguns minutos depois, ele se aproximou um pouco e encostou os lábios em minha clavícula, bem entre meu ombro e meu pescoço. Foi um beijo rápido, e acho que a intenção não foi romântica. Foi mais um gesto de agradecimento, sem o uso de palavras. Mas isso me fez sentir as mais diversas coisas. Foi algumas horas atrás, e continuo tocando os dedos no local porque ainda sinto seu beijo. Sei que deve ter sido o pior dia da vida dele, Ellen. Mas foi um de meus preferidos. E estou me sentindo péssima por isso. Assistimos a Procurando Nemo, e quando chegou aquela parte em que Marlin está procurando Nemo e se sentindo muito derrotado, Dory disse para ele: quando a vida te desanimar, sabe o que precisa fazer? Continue a nadar.
Continue a nadar. Continue a nadar, nadar, nadar. Atlas agarrou minha mão quando Dory disse isso. Ele não a segurou como o namorado segura a mão da namorada. Ele a apertou, como se estivesse dizendo que aqueles personagens eram nós dois. Ele era Marlin, e eu, Dory, e eu estava ajudando a nadar. Continue a nadar, sussurrei para ele. Lily, querida Ellen, estou com medo. Muito medo. Gosto demais de Atlas. Só penso nele quando estamos juntos, e fico preocupada demais quando não estamos. Minha vida está começando a girar em torno dele, e sei que isso não é bom. Mas não consigo evitar, não sei o que fazer, e agora talvez ele vá embora. Ele foi embora depois que vimos procurando Nemo ontem, e quando meus pais foram dormir, ele entrou pela janela. Tinha dormido em minha cama na noite anterior porque estava doente, e sei que eu não devia ter feito isso. Mas coloquei os cobertores na máquina de lavar logo antes de me deitar. Ele perguntou onde estava sua cama, e eu disse que ele teria de dormir de novo na minha, porque eu quis lavar os cobertores para que não ficasse doente de novo. Por um instante, ele parecia prestes a sair pela janela. Mas depois ele a fechou, tirou os sapatos e se deitou na cama comigo. Ele não estava mais doente, mas, quando se deitou, achei que eu estava doente, porque fiquei enjoada. Mas não era doença. É que me sinto meio enjoada toda vez que ele fica muito perto de mim. Estávamos de frente um para o outro na cama, e ele perguntou: quando você faz 16 anos? Daqui a 2 meses, sussurrei. Nós continuamos nos encarando, e meu coração batia cada vez mais rápido. Quando você faz 19 anos? Eu só queria puxar assunto para que ele não ouvisse minha respiração acelerada. Só em outubro, respondeu. Balancei a cabeça. Fiquei pensando, por que ele estava curioso a respeito de minha idade? E, ainda, o que ele achava de garotas de 15 anos? Será que ele me via apenas como uma criança? Uma irmã mais nova? Tenho quase 16 anos, e 2 anos e meio de diferença não é tanto assim. Se um tem 15 e o outro, 18, talvez a diferença pareça muito grande. Mas depois que eu fizer 16 anos, aposto que ninguém se importaria com uma diferença de 2 anos e meio. Preciso te contar uma coisa, disse ele. Prendi a respiração, sem saber o que ele ia dizer. Hoje falei com meu tio. Minha mãe e eu morávamos com ele em Boston. Disse que posso ficar lá depois que ele voltar de uma viagem a trabalho. Nesse momento, eu deveria ter ficado muito feliz por ele. Deveria ter sorrido e dado parabéns. Mas senti toda a minha imaturidade quando fechei os olhos e senti pena de mim mesma. Você vai? Perguntei. Ele deu de ombros. Não sei. Eu queria falar com você primeiro. Ele estava tão perto de mim na cama que dava para sentir o sopro quente de sua respiração. Também percebi que ele tinha cheiro de menta. Será que escovava os dentes com água de garrafa antes de vir para cá? Sempre dou muita água para ele levar para casa. Coloquei a mão no travesseiro e comecei a puxar uma pena que estava para fora. Depois de soltá-la, eu a torci entre os dedos. Não sei o que dizer, Atlas. Fico feliz por você ter onde ficar. Mas e o colégio? Posso terminar o ano lá, disse ele. Assenti. Pelo visto, ele já tinha se decidido. Quando você vai? Qual seria a distância de Boston até aqui? Deve ficar algumas horas, mas é um mundo inteiro de distância para quem não tem carro. Ainda não tenho certeza se vou. Larguei a pena no travesseiro e coloquei a mão do lado do corpo. O que está te impedindo? Seu tio está te oferecendo um lugar para ficar. Isso é bom, não é? Ele comprimiu os lábios e fez que sim. Depois pegou a pena que eu tinha largado e começou a mexê-la entre os dedos. Colocou-a de novo no travesseiro e depois fez algo que eu não esperava. Levou os dedos até meus lábios e os tocou. Meu Deus, Ellen! Achei que ia morrer bem ali. Jamais tinha sentido algo tão intenso dentro de mim. Ele deixou os dedos parados por alguns segundos e disse: Obrigado, Lily. Por tudo. Ele levou os dedos até meu cabelo, depois se inclinou para frente e deu um beijo em minha testa. Eu estava com a respiração tão acelerada que precisei abrir a boca em busca de mais ar. Percebi que ele arfava tanto quanto eu. Ele olhou para mim, e eu observei seus olhos se voltarem para minha boca. Você já foi beijada alguma vez, Lily? Neguei com a cabeça e ergui o rosto na direção do dele, porque eu precisava que Atlas fizesse algo a respeito dessa situação bem naquele momento. Caso contrário, eu não conseguiria mais respirar. Então, quase como se eu fosse tão delicada quanto uma casca de ovo, ele aproximou a boca da minha e parou bem ali. Eu não sabia o que fazer em seguida, mas não me importei.
Eu não ligaria se a gente passasse a noite inteira daquele jeito, sem nunca sequer mover as bocas, de tão bom que era. Seus lábios se fecharam em cima dos meus, e eu meio que senti sua mão tremendo. Fiz o mesmo que ele e comecei a imitar seus movimentos. Senti a ponta de sua língua roçar uma vez em meus lábios, e achei que meus olhos iam se virar para dentro de minha cabeça. Ele fez isso de novo, e depois uma terceira vez, então eu fiz o mesmo. Quando nossas línguas se encostaram pela primeira vez, dei um sorrisinho, porque eu já tinha imaginado muitas vezes meu primeiro beijo. Onde seria? Com quem seria? Nunca em 1 milhão de anos imaginei que me sentiria assim. Ele me deitou, pressionou a mão em minha bochecha e continuou me beijando. Tudo só melhorou à medida que fui relaxando. Meu momento preferido foi quando ele se afastou por um segundo e ficou me olhando. Depois voltou com um beijo ainda mais intenso. Não sei por quanto tempo nos beijamos. Foi muito tempo. Tanto que minha boca começou a doer e eu não conseguia mais manter os olhos abertos. Quando dormimos, tenho certeza de que a boca de Atlas ainda estava encostando na minha. Não falamos mais sobre Boston. Ainda não sei se ele vai se mudar. Lily, querida Ellen, preciso te pedir desculpas. Faz 1 semana que não te escrevo, e 1 semana que não vejo seu programa. Não se preocupe porque continuo gravando para você não perder a audiência, mas todo dia, quando descemos do ônibus, Atlas toma um banho rápido e a gente fica se agarrando. Todo dia. É o máximo. Não sei exatamente o que ele tem, mas me sinto muito à vontade. Atlas é tão meigo e atencioso. Nunca faz nada que me deixe constrangida, mas até agora ele não tentou fazer nada que poderia me deixar constrangida. Não sei até que ponto devo revelar aqui, porque nós duas nunca nos conhecemos pessoalmente. Mas vou apenas dizer que, se alguma vez ele se perguntou como seria tocar em meus seios, agora ele sabe a resposta. Não faço a mínima ideia de como as pessoas conseguem cumprir as tarefas do cotidiano quando gostam tanto assim de alguém. Se dependesse de mim, a gente se beijaria o dia inteiro e a noite inteira, sem fazer nada além disso, talvez só conversar um pouco. Ele conta histórias engraçadas. Adoro quando ele está mais tagarela, porque isso não acontece com frequência, mas ele gesticula muito. Também sorri bastante, e eu amo seu sorriso mais que seu beijo. E às vezes eu simplesmente preciso dizer para ele calar a boca e parar de sorrir, de me beijar ou de falar só para que eu possa ficar olhando para ele. Gosto de encará-lo. Seus olhos são tão azuis que se ele estivesse do outro lado do cômodo, uma pessoa perceberia a cor intensa. A única coisa de que não gosto é que ele fecha os olhos durante o beijo. E não. Ainda não conversamos sobre Boston. Lily, querida Ellen, ontem à tarde, quando estávamos no ônibus, Atlas me beijou. Não foi nada novo para nós dois, afinal já nos beijamos muito, mas foi a primeira vez que ele fez isso em público. Quando estamos juntos parece que todo o resto some, então acho que ele nem pensou nas outras pessoas nos vendo. Mas Kate viu. Ela estava sentada bem atrás de nós, e assim que ele se inclinou e me beijou, escutei ela dizer: "Que nojo!" Ela estava falando com a menina a seu lado e acrescentou: "Não acredito que Lily o deixe encostar nela. Ele usa a mesma roupa quase todo dia." Ellen, fiquei com tanta raiva. E também me senti péssima por Atlas. Ele se afastou de mim, e percebi que ficou incomodado com o que ela disse. Eu estava prestes a me virar e gritar com ela por ter julgado alguém que nem conhece, mas ele agarrou minha mão e balançou a cabeça. "Não, Lily", disse ele. Então não fiz nada, mas fiquei morrendo de raiva durante o restante do trajeto. Fiquei com raiva por Kate ter dito algo tão ignorante só para magoar alguém que considerava inferior. Também fiquei magoada por ver que Atlas parecia acostumado a ouvir comentários assim. Eu não queria que ele achasse que fiquei envergonhada por alguém tê-lo visto me beijar. Conheço Atlas melhor que todas as outras pessoas, e sei que ele é uma pessoa boa, independentemente das roupas que usa ou do cheiro que tinha antes de passar a tomar banho lá em casa. Eu me aproximei, dei um beijo em sua bochecha e apoiei a cabeça em seu ombro. "Sabe de uma coisa?" perguntei. Ele deslizou os dedos entre os meus e apertou minha mão. "O quê?" "Você é minha pessoa preferida." Senti ele rir um pouco, o que me fez sorrir. "Entre quantas pessoas?" perguntou ele. "Todas." Ele beijou minha cabeça e disse: "Você também é minha pessoa preferida, Lily." De longe, quando o ônibus parou na minha rua, ele não soltou minha mão enquanto descíamos. Ele foi andando à minha frente pelo corredor, e eu segui. Então ele não viu quando me virei e mostrei o dedo do meio para Kate. Eu provavelmente não deveria ter feito isso, mas valeu a pena só pelo olhar dela. Quando chegamos à minha casa, ele pegou a chave de minha mão e destrancou a porta. Foi estranho perceber como ele fica à vontade em minha casa agora. Trancou a porta depois de entrarmos.
E então notamos que a casa estava sem luz. Olhei pela janela e reparei que havia um carro da companhia de eletricidade na rua e homens mexendo nos cabos. Então a gente não poderia assistir a seu programa. Não fiquei muito chateada, porque assim a gente provavelmente ficaria se beijando por 1 hora e meia. Seu fogão é elétrico ou a gás? Indagou ele. A gás, respondi, um pouco confusa com essa pergunta. Ele tirou os sapatos, que eram na verdade sapatos velhos de meu pai, e saiu em direção à cozinha. Vou preparar uma coisa para você, disse ele. Sabe cozinhar? Ele abriu a geladeira e começou a mexer nas coisas. Sei. Provavelmente gosto de cozinhar tanto quanto você gosta de plantar. Ele tirou algumas coisas da geladeira e pré-aqueceu o forno. Eu me encostei no balcão e fiquei olhando. Ele nem verificou alguma receita. Simplesmente colocava ingredientes nas tigelas e mexia sem nem ao menos usar um copo medidor. Nunca vi meu pai erguer um dedo na cozinha. Tenho certeza de que ele nem saberia pré-aquecer o forno. Eu meio que achava que todos os homens eram assim, mas ver Atlas fazendo várias coisas na cozinha provou que eu estava errada. O que você está preparando? Perguntei. Apoiei as mãos na ilha e me sentei ali. Cookies, respondeu. Ele me trouxe a tigela e enfiou uma colher na mistura. Depois levou a colher até minha boca, e eu provei. Um de meus pontos fracos é massa de cookie, e a dele foi a melhor que já provei. Ah, nossa! Exclamei, lambendo os lábios. Ele pôs a tigela a meu lado, se inclinou para frente e me beijou. A massa de cookies com a boca de Atlas é o paraíso, caso esteja se perguntando. Fiz um barulho no fundo da garganta, demonstrando como gostei da combinação, e ele riu. Mas não parou de me beijar. Ele riu enquanto me beijava, o que derreteu completamente meu coração. Um Atlas feliz era quase incrível. Fiquei com vontade de descobrir do que ele gosta, depois oferecer tudo a ele. Enquanto Atlas me beijava, fiquei questionando se eu o amava. Nunca namorei ninguém, então não tenho como comparar o que sinto. Na verdade, antes de Atlas jamais quis um namorado ou um relacionamento. Não estou crescendo em uma casa com um bom exemplo de como um homem deve tratar alguém que ama, então sempre tive uma desconfiança enorme sobre relacionamentos e outras pessoas. Em alguns momentos, até me perguntei se algum dia eu conseguiria confiar num rapaz. Por boa parte do tempo, odeio os homens, porque o único exemplo que tenho é meu pai. Mas ficar tanto com Atlas tem me mudado. Não de uma maneira significativa, acho que não. Ainda desconfio da maioria das pessoas. Mas Atlas me mudou a ponto de me fazer acreditar que talvez ele seja uma exceção à regra. Ele parou de me beijar e pegou a tigela de novo. Levou ao balcão do outro lado e começou a espalhar a massa em 2 folhas de papel manteiga para assar. Quer saber o truque para cozinhar com fogão a gás? Nunca liguei para a cozinha, mas Atlas me dá vontade de aprender tudo o que ele sabe. Deve ter sido por causa de como ele estava feliz enquanto falava sobre o assunto. Os fogões a gás têm zonas de calor, explicou, enquanto abria a porta do forno e colocava as folhas de papel manteiga ali dentro. Precisa checar isso e girar os tabuleiros para que cozinhem igualmente. Ele fechou a porta, tirou a luva de cozinha da mão e jogou-a no balcão. Uma pedra para a pizza também ajuda. Deixá-la no forno, mesmo quando não estiver assando uma pizza, ajuda a eliminar as zonas de calor. Ele se aproximou e colocou uma mão em cada lado de meu corpo. A eletricidade voltou bem no instante que ele puxava a gola de minha camisa para baixo. Atlas beijou o ponto de meu ombro que sempre ama beijar, e suas mãos subiram lentamente por minhas costas. Juro que, às vezes, mesmo quando ele não está aqui, sinto seus lábios no meu ombro. Ele estava prestes a me beijar na boca quando escutamos um carro parar na frente de casa e o portão da garagem se abrir. Desci num pulo da ilha e olhei ao redor freneticamente. Atlas levou as mãos até minhas bochechas e me fez olhar para ele. Fique de olhos nos cookies. Vão ficar prontos daqui a uns 20 minutos. Ele pressionou os lábios nos meus e me soltou, correndo até a sala para pegar sua mochila. Saiu pela porta dos fundos enquanto eu escutava o motor do carro de meu pai desligar. Comecei a juntar todos os ingredientes, e meu pai entrou na cozinha vindo da garagem. Ele olhou ao redor e notou a luz do forno acesa. Está cozinhando? Perguntou. Fiz que sim, porque meu coração estava tão acelerado que tive medo de que ele percebesse minha voz trêmula caso eu respondesse em voz alta. Esfreguei uma parte do balcão que já estava perfeitamente limpa. Então pigarreei e disse: Cookies. Estou fazendo cookies. Ele deixou a maleta na mesa da cozinha, foi até a geladeira e pegou uma cerveja. Estávamos sem luz. Comentei.
Fiquei entediada, então decidi cozinhar enquanto esperava a eletricidade voltar. Meu pai se sentou à mesa e passou os seguintes 10 minutos perguntando sobre meu colégio e se eu pensava em fazer uma faculdade. De vez em quando nós dois ficávamos sozinhos, eu tinha uma noção de como seria ter um relacionamento normal com um pai. Ficar sentada na cozinha com ele, conversando sobre faculdade, escolhas de carreira e colégio. Por mais que eu odiasse durante a maior parte do tempo, eu ainda guardava, ansiosa, por mais momentos assim com ele. Se conseguisse ser sempre o homem que era capaz de ser nesses momentos, as coisas seriam muito diferentes. Para todos nós. Girei os cookies como Atlas tinha me avisado para fazer, e os tirei do forno quando ficaram prontos. Peguei um da folha e o entreguei para meu pai. Eu odiava ser gentil com ele. Quase parecia que eu estava desperdiçando um dos cookies de Atlas. Uau! Exclamou meu pai. Está muito bom, Lily. Eu me forcei a agradecer, apesar de não ter feito os cookies. Mas claro que eu não poderia revelar isso. São para o colégio, então você só pode comer um. Menti. Esperei o resto esfriar, guardei tudo em um pote e levei para o quarto. Não quis provar sem Atlas, então deixei para fazer isso mais tarde, quando ele viesse para cá. Você devia ter provado enquanto estava quente, disse ele. É quando fica melhor. Não quis comer sem você, respondi. Estávamos sentados na cama, encostados na parede, e comemos metade da tigela de cookies. Eu disse que eram deliciosos, mas não falei que eram de longe os melhores cookies que já tinha comido. Não queria que ele ficasse metido. Eu meio que gostava de como ele era modesto. Tentei pegar outro, mas ele puxou a tigela e a tampou. Se comer demais, vai passar mal e não vai mais gostar de meus cookies. Eu ri. Impossível. Ele tomou um gole de água e se levantou, virado para a cama. Fiz uma coisa para você, disse ele, enfiando a mão no bolso. Mais cookies? Perguntei. Ele sorriu, balançou a cabeça e estendeu o punho cerrado. Ergui a mão, e ele soltou algo duro em minha palma. Era um contorno pequeno de coração, com cerca de 5 centímetros, feito de madeira. Passei o dedão, tentando não exagerar no sorriso. Não era um coração anatomicamente correto, mas também não parecia um coração desenhado à mão. Era irregular e oco no meio. Você fez isso? Perguntei, olhando para ele. Atlas confirmou com a cabeça. Fiz com uma faca para entalhe antiga que achei na casa. As pontas do coração não se encontravam. Apenas se encurvavam um pouco para dentro, deixando um pequeno espaço no topo. Eu nem sabia o que dizer. Eu o senti sentar de novo na cama, mas eu não conseguia parar de olhar para o coração nem para agradecer a ele. Entalhei em um galho, sussurrou ele. Do carvalho do quintal. Eu juro, Ellen. Nunca achei que poderia amar tanto alguma coisa. Ou talvez eu não estivesse sentindo algo pelo presente, mas por ele. Cerrei o punho com o coração dentro, me inclinei e o beijei tão intensamente que ele caiu de novo na cama. Joguei a perna por cima de seu corpo e o montei. Atlas agarrou minha cintura e sorriu com os lábios encostados aos meus. Assim vou entalhar uma casa inteira naquele carvalho se minha recompensa for essa, sussurrou ele. Eu ri. Você tem de parar de ser tão perfeito, respondi. Já é minha pessoa preferida, mas agora está ficando injusto com todos os outros seres humanos, porque ninguém nunca vai conseguir te alcançar. Ele colocou a mão em minha nuca e me rolou até que ficasse por cima. Então meu plano está dando certo, disse ele, logo antes de me beijar de novo. Segurei o coração enquanto a gente se beijava, querendo acreditar que era um presente sem qualquer motivação oculta. Mas parte de mim tinha medo de que fosse um presente para que eu me lembrasse dele depois que fosse para Boston. Não queria me lembrar dele. Se eu tivesse de me lembrar de Atlas, isso significaria que ele não faz mais parte de minha vida. Não quero que ele se mude para Boston, Ellen. Sei que estou sendo egoísta, porque ele não pode continuar morando naquela casa. Não sei qual o meu maior medo. Ver ele partir ou implorar para ele não ir. Bem egoísta. Sei que a gente precisa conversar sobre isso. Depois vou perguntar a ele sobre Boston, quando vier para cá. Só não quis perguntar ontem porque foi mesmo um dia perfeito. Lily, querida Ellen, continue a nadar. Continue a nadar. Ele vai se mudar para Boston. Não estou muito afim de falar sobre isso. Lily, querida Ellen, dessa vez, vai ser difícil para minha mãe disfarçar. Meu pai normalmente não a acerta onde pode deixar marcas visíveis. A última coisa que deve querer é que as pessoas da cidade descubram que bate na mulher.
Já o vi chutá-la algumas vezes, estrangulá-la, golpear suas costas, sua barriga, puxar seu cabelo. Sempre que ele bateu no rosto de minha mãe, foi sempre um tapa, acredito que para minimizar as marcas. Mas eu jamais o vira fazer o que fez ontem. Era bem tarde quando eles chegaram. Era fim de semana, então os dois foram a algum evento da comunidade. Meu pai tem uma imobiliária e também é prefeito, então eles têm muitas coisas para fazer em público, como ir a jantares de caridade. O que é irônico, porque meu pai odeia instituições de caridade. Mas acho que ele tinha uma reputação a zelar. Atlas já estava no quarto quando eles chegaram. Escutei a briga assim que entraram pela porta. Grande parte da conversa estava abafada, mas parecia que meu pai acusava minha mãe de dar em cima de outro homem. Mas eu conheço minha mãe, Ellen. Ela nunca faria uma coisa dessas. Se tiver acontecido algo, deve ter sido algum homem que olhou para ela e deixou meu pai enciumado. Afinal, minha mãe é muito bonita. Eu escutei chamá-la de puta, depois ouvi o primeiro golpe. Comecei a sair da cama, mas Atlas me segurou e me disse para não ir, que eu me machucaria. Argumentei que na verdade isso ajuda. Quando eu entro, meu pai se afasta. Atlas tentou me convencer, mas acabei me levantando e indo até a sala. Ellen, eu simplesmente. Ele estava em cima de minha mãe. Os dois estavam no sofá, e ele estava com a mão em volta de seu pescoço, enquanto a outra mão puxava seu vestido para cima. Ela se debatia para se livrar, e eu fiquei paralisada. Minha mãe continuou implorando para que ele saísse de cima dela, e então ele bateu em seu rosto e a mandou calar a boca. Nunca vou esquecer suas palavras. Quer atenção? Eu te dou um pouco de atenção, porra. Então, ela ficou muito quieta e parou de se debater. Escutei seu choro, quando disse: por favor, faça silêncio. Lily está aqui. Ela disse: por favor, faça silêncio. Por favor, faça silêncio enquanto me estupra, querido. Ellen, eu não sabia que um ser humano era capaz de sentir tanto ódio no coração. E não estou falando de meu pai. Estou falando de mim mesma. Fui direto para a cozinha e abri uma gaveta. Peguei a maior faca que achei, não sei explicar. Foi como se eu estivesse fora de mim. Eu me vi andar pela cozinha com a faca na mão, por mais que soubesse que não ia usá-la. Eu só queria estar com alguma coisa que fosse maior que eu, que o assustasse e o fizesse se afastar dela. Mas, antes que eu pudesse sair da cozinha, dois braços envolveram minha cintura e me agarraram por trás. Soltei a faca, e meu pai nem escutou, mas minha mãe sim. Nós nos olhamos enquanto Atlas me carregava de volta para o quarto. Quando estávamos no quarto, comecei a bater no peito dele, tentando voltar para a sala. Eu estava chorando e fazendo de tudo para que Atlas saísse de minha frente, mas ele não se mexeu. Ele apenas me abraçou e disse: Lily, se acalme. Ele continuou repetindo isso, e me abraçou por bastante tempo até eu aceitar que ele não ia me deixar voltar. Ele não ia me deixar pegar aquela faca. Ele foi até a cama, pegou o casaco e começou a calçar os sapatos. Vamos à casa do vizinho, sugeriu ele. Vamos chamar a polícia. A polícia. Minha mãe já havia me avisado para nunca chamar a polícia. Disse que a carreira de meu pai correria risco. Porém, para ser totalmente sincera, naquele momento eu não ligava para isso. Não ligava se ele era prefeito ou se todos os amigos não conheciam esse seu lado terrível. Eu só queria ajudar minha mãe, então vesti o casaco e fui até o closet pegar um sapato. Quando saí do closet, Atlas estava encarando a porta de meu quarto, que estava se abrindo. Minha mãe entrou e rapidamente fechou a porta, trancando-a. Jamais vou me esquecer de como ela estava. O lábio sangrando, o olho já começando a inchar e um tufo do cabelo caído sobre o ombro. Ela olhou para Atlas e depois para mim. Nem parei para sentir medo por ela ter visto um garoto em meu quarto. Não me importei com isso. Eu estava preocupada com ela, nada mais. Eu me aproximei, agarrei suas mãos e a levei até minha cama. Afastei o cabelo de seu ombro e de sua testa. Ele vai chamar a polícia. Tá bom, mãe? Seus olhos se arregalaram de forma exagerada, e ela começou a balançar a cabeça. Não, respondeu, olhando para Atlas. Não pode fazer isso. Não. Ele já estava na janela, prestes a ir embora, então parou e se virou para mim. Ele está bêbado, Lily, argumentou minha mãe. Ele escutou sua porta se fechando, então foi para nosso quarto. Ele parou. Se chamar a polícia, as coisas só vão piorar, acredite em mim. Deixe ele dormir, e isso vai passar. Amanhã vai estar melhor. Balancei a cabeça e senti as lágrimas ardendo nos olhos. Mãe, ele estava tentando te estuprar. Ela negou com a cabeça e se contraiu quando eu disse isso.
Balançou a cabeça de novo e disse: Não é assim, Lily. Nós somos casados, e às vezes o casamento é simplesmente. Você é nova demais para entender. Fiquei completamente quieta por um instante e depois disse: Nossa, espero nunca entender. Ela começou a chorar. Apoiou a cabeça nas mãos, começou a soluçar e não pude fazer nada além de abraçá-la e chorar com ela. Jamais havia visto minha mãe tão abalada, tão magoada, ou tão assustada. Fiquei de coração partido. Ellen, fiquei arrasada. Quando ela parou de chorar, dei uma olhada no quarto e Atlas já tinha ido embora. Fomos até a cozinha, e eu a ajudei a limpar o lábio e o olho. Ela nunca fez nenhum comentário sobre ele estar em meu quarto. Nenhuma palavra. Fiquei esperando ela me botar de castigo, mas isso não aconteceu. Percebi que deve ter sido porque ela é assim. Varre para baixo do tapete tudo que a magoa, e nunca mais toca no assunto. Lily, querida Ellen, acho que estou pronta para falar sobre Boston. Atlas foi embora hoje. Embaralhei minhas cartas tantas vezes que estou com as mãos doendo. Tenho medo de enlouquecer se não escrever e colocar para fora o que estou sentindo. Ontem à noite não foi tão bom. A gente se beijou muito no início, mas estávamos tristes demais para nos importar. Pela segunda vez em 2 dias, ele me disse que tinha mudado de ideia e não ia mais embora. Falou que não queria me deixar sozinha aqui em casa. Mas moro com meus pais há quase 16 anos. Era besteira ele recusar uma casa para ficar só por minha causa. Nós dois sabíamos disso, mas doeu mesmo assim. Tentei não ficar muito triste. Então, enquanto estávamos deitados, pedi para ele me contar sobre Boston. Falei que talvez um dia, quando me formasse, poderia ir para lá. Seu olhar mudou quando começou a falar sobre a cidade, com um brilho que eu nunca havia visto. Parecia até que ele estava falando do paraíso. Ele me disse que todo mundo lá tem um sotaque lindo. Em vez de par, eles dizem pá. Atlas jamais deve ter percebido que ele mesmo às vezes pronuncia o R assim. Disse que morou lá dos 9 aos 14 anos, então acho que pegou um pouco do sotaque. Contou que o tio mora em um prédio com uma área de lazer incrível no telhado. Muitos apartamentos têm isso, disse ele. Alguns têm até piscina. Pletora, no Maine, não devia ter nenhum prédio alto suficiente para ter um telhado com área de lazer. Fiquei imaginando como deveria ser, morar tão alto. Perguntei se ele já tinha subido lá, e ele disse que sim. Quando era mais novo, às vezes ia ao telhado e ficava sentado, pensando enquanto observava a cidade. Ele me contou sobre a comida. Eu já sabia que ele gostava de cozinhar, mas não fazia ideia de como era apaixonado por gastronomia. Deve ser porque ele não tem fogão nem cozinha, então tirando os cookies que fez para mim, ele nunca falou sobre culinária. Contou sobre o porto onde, antes de se casar de novo, sua mãe o levava para pescar. Quero dizer, acho que Boston não é diferente das outras cidades grandes, disse ele. Não se destaca por nada. É que, não sei. Lá tem uma energia. Uma energia muito boa. Quando as pessoas dizem que moram em Boston, elas têm orgulho. Às vezes sinto falta disso. Passei os dedos em seu cabelo e falei: Bem, assim fica parecendo que é o melhor lugar do mundo. Que tudo é melhor em Boston. Ele olhou para mim, e seus olhos estavam tristes quando disse: Quase tudo é melhor em Boston. Menos as garotas. Boston não tem você. Isso me fez corar. Ele me deu um beijo muito meigo, e eu respondi: Boston não me tem ainda. Um dia vou me mudar para lá e te encontrar. Ele me fez prometer. Disse que, se eu me mudasse para Boston, tudo seria realmente melhor lá, e então se tornaria a melhor cidade do mundo. Nós nos beijamos mais um pouco. E fizemos outras coisas, mas não quero entediar você falando sobre isso. Mas isso não quer dizer que as coisas que fizemos foram entediantes. Por que não foram? Mas hoje de manhã precisei me despedir. Atlas me abraçou e me beijou tanto que achei que morreria se ele me soltasse. Mas não morri. Porque ele me soltou e eu ainda estou aqui. Ainda estou viva. Ainda respiro. Mas bem pouco. Lily, viro mais uma página e, então, fecho o diário. Só tem mais um texto, e não sei se estou a fim de ler agora. Talvez nunca esteja. Guardo o diário no armário, sabendo que meu capítulo com Atlas acabou. Agora ele está feliz. Agora eu estou feliz. O tempo definitivamente cura todas as feridas, ou pelo menos a maioria. Apago o abajur e pego o celular para carregá-lo. Tem 2 mensagens de Riley e uma de minha mãe. Riley, oi. Verdade nua e crua começando em 3, 2. Riley,
Eu tinha medo de que um relacionamento fosse aumentar minhas responsabilidades. Por isso os evitei a vida inteira. Já tenho preocupações demais, e ver o estresse que o casamento de meus pais causou para os dois, e os casamentos que deram errado de alguns amigos, eu não queria nenhuma dessas coisas. Mas depois de hoje, percebi que talvez tenha muita gente fazendo tudo errado. Porque o que está acontecendo entre nós dois não parece uma responsabilidade. Parece uma recompensa. E vou dormir pensando no que foi que fiz para merecer isso. Coloco o celular no peito e sorrio. Depois tiro o print da mensagem porque vou guardá-la para sempre. Abro a terceira mensagem. Mãe, um médico, Lily? E também o próprio negócio. Quero ser você quando crescer. Também tiro o print dessa. Capítulo 12. O que você está fazendo com essas pobres flores? Pergunta Alissa atrás de mim. Fecho mais uma junta prateada e a deslizo pelo caule. Stiampunk. Ficamos paradas admirando o buquê. Quero dizer, pelo menos, eu espero que ela esteja admirando. Ficou melhor que imaginei. Usei anilina para tingir algumas rosas brancas de roxo. Depois, decorei os caules com diferentes elementos stiampunk, como minúsculas juntas metálicas, e até colei um pequeno relógio na faixa de couro marrom usada para amarrar o buquê. Stiampunk é tendência. É um subgênero da ficção, mas está influenciando outras áreas. Arte, música. Eu me viro e sorrio, erguendo o buquê. E agora, flores. Alissa tira as flores de minha mão e as segura à sua frente. Elas são tão estranhas. Amei demais. Então as abraça. Posso ficar com elas? Eu as afasto de Alissa. Não, são para a vitrine da inauguração. Não estão à venda. Pego as flores e o vaso feito na véspera. Na semana passada, encontrei um par de botas velhas com botões em um mercado de pulgas. Elas me lembraram do estilo stiampunk e, na verdade, foram as botas que me deram a ideia para as flores. Lavei as botas, sequei-as e colei peças de metal no couro. Depois de pincelá-las com cola, coloquei dentro de cada uma o vaso para água. Alissa? Coloco as flores na mesa central. Tenho certeza de que é exatamente isso que eu devo fazer da vida. Stiampunk? Pergunta ela. Eu rio e me viro. Criar. Exclamo. Depois viro a placa para o lado aberto, 15 minutos antes. Nós passamos o dia mais ocupadas que imaginamos. Entre os pedidos por telefone, pedidos pela internet e clientes na loja, nenhuma de nós tem tempo de parar e almoçar. Você precisa de mais funcionários. Avisa Alissa ao passar por mim às 13 horas, segurando 2 buquês. Você precisa de mais funcionários. Diz ela às 14 horas, segurando o celular no ouvido e anotando um pedido enquanto registra a compra de alguém no caixa. Marshall passa na loja depois das 15 horas e pergunta como estão as coisas. Ela precisa de mais funcionários. Responde Alissa. Às 16 horas, ajuda uma mulher a levar um buquê até o carro. E, quando volto à loja, Alissa está saindo, segurando outro buquê. Você precisa de mais funcionários, repete ela, exasperada. Às 18 horas, ela tranca a porta e vira a placa. Depois se encosta na porta e desliza até o chão, olhando para mim. Eu sei, digo. Preciso de mais funcionários. Ela apenas concorda com a cabeça. E depois nós duas rimos. Eu me aproximo e me sento a seu lado. Encostamos nossas cabeças e observamos a loja. As flores stiampunk estão em grande destaque, e apesar de eu ter me recusado a vender aquele buquê em particular, tivemos 8 pedidos do tipo. Estou orgulhosa de você, Lily, diz ela. Sorriu. Eu não teria conseguido sem você, Issa. Ficamos sentadas por vários minutos, curtindo o descanso que nossos pés finalmente desfrutavam. Para ser sincera, esse foi um dos melhores dias de minha vida, mas não consigo deixar de sentir uma tristeza chata por Riley não ter aparecido. Nem ao menos mandou uma mensagem. Teve notícias de seu irmão hoje? Pergunto. Ela nega com a cabeça. Não, ele deve estar ocupado. Só isso. Assinto. Sei que ele está ocupado. Olhamos para cima quando alguém bate à porta. Sorrio quando vejo com as mãos em concha ao redor dos olhos, encostando o rosto na vitrine. Ele finalmente olha para baixo e nos encontra sentadas no chão. Falando no diabo, diz Alissa. Eu me levanto em um pulo e destranco a porta. Assim que faço isso, ele já vai entrando. Eu perdi, não foi? Perdi. Ele me abraça. Desculpe, tentei chegar o mais rápido que pude. Tudo bem, digo, retribuindo o abraço. Você veio. Foi perfeito. Estou muito animada porque ele conseguiu vir, no fim das contas. Você que é perfeita, diz ele, me beijando. Alissa passa por nós. Você que é perfeita,
Imita ela. Ei, Riley, adivinhe só? Riley me solta. O quê? Alyssa pega a lixeira e a coloca no balcão. Lily precisa contratar mais funcionários. Rio de sua repetição sem fim. Pelo jeito os negócios foram bem, diz Riley, e aperta minha mão. Dou de ombros. Não dá para reclamar. Quero dizer, não sou uma neurocirurgiã, mas sou muito boa no que faço. Riley ri. Vocês precisam de ajuda para limpar? Alyssa e eu colocamos para trabalhar, nos ajudando a arrumar depois do grande dia. Terminamos tudo e deixamos a loja pronta para o dia seguinte, e então Marshall chega assim que acabamos. Ele traz uma sacola e a coloca no balcão. Começa a tirar grandes pedaços amontoados de tecido e joga um para cada um de nós. Pego o meu e o desdobro. É um kigurumi, com estampa de gatinhos. Jogo do Bruins. Cerveja de graça. Vamos nos vestir. Time, Marshall, diz Alyssa, gemendo. Você ganhou 6 milhões de dólares este ano. A gente realmente precisa de cerveja de graça? Ele coloca o dedo nos lábios da mulher, empurrando-os em direções opostas. Xi. Não fale como uma garota rica, Issa. Que blasfêmia. Ela ri. E Marshall pega o macacão de suas mãos. Ele abre o zíper e a ajuda a se vestir. Depois que estamos todos prontos, trancamos a porta e vamos para o bar. Nunca na vida vi tantos homens de macacão pijama. Alyssa e eu somos as únicas mulheres vestidas assim, mas meio que gosto disso. Está o maior barulho. Tanto que toda vez que o Bruins acerta uma jogada, eu e Alyssa tapamos os ouvidos por causa dos gritos. Depois de meia hora, uma mesa fica vaga no primeiro andar e nós corremos para pegá-la. Bem melhor, comenta Alyssa enquanto nos sentamos. Aqui em cima é bem mais silencioso, apesar de ser barulhento se comparado aos padrões normais. Uma garçonete aparece para anotar o que queremos beber. Peço vinho tinto e, assim que faço isso, Marshall praticamente pula da cadeira. Vinho! Grita ele. Você está a caráter. Vinho não é grátis com o pijama. Ele pede à garçonete uma cerveja para mim. Riley fala para ela trazer vinho. Alyssa quer água, o que deixa Marshall ainda mais chateado. Ele insiste para a garçonete trazer 4 garrafas de cerveja, mas depois Riley diz: 2 cervejas, um vinho tinto e uma água. A garçonete se afasta bem confusa de nossa mesa. Marshall joga os braços ao redor de Alyssa e a beija. Como vou tentar te engravidar hoje se você não estiver nem um pouco bêbada? A expressão de Alyssa muda, e imediatamente me sinto mal por ela. Sei que Marshall está brincando, mas ela deve se chatear com essas coisas. Uns dias antes, ela me contou como se sentia deprimida por não conseguir engravidar. Não posso beber cerveja, Marshall. Então, pelo menos, tome vinho. Você gosta mais de mim quando está altinha. Ele ri de si mesmo, mas Alyssa não o acompanha. Também não posso beber vinho. Não posso tomar nenhuma bebida alcoólica. Marshall para de rir. Meu coração dá uma cambalhota. Marshall se vira e lhe agarra os ombros, forçando-a a encará-lo. Alyssa? Ela começa a balançar a cabeça, e não sei quem começa a chorar primeiro. Eu, Marshall ou Alyssa? Vou ser pai? Grita ele. Ela continua balançando a cabeça, e estou aos prantos feito uma idiota. Marshall se levanta em um pulo da mesa e grita: Vou ser pai. Nem sei descrever em palavras o momento. Um adulto de kigurumi, ficando em pé em uma mesa de bar, gritando que vai ser pai para quem quiser ouvir. Ele levanta Alyssa e a puxa para cima da mesa. Ele a beija, e é a coisa mais meiga que já vi. Até eu olhar para Riley e perceber que ele está mordendo o lábio inferior, como se tentasse conter uma possível lágrima. Ele olha para mim e nota que o estou encarando, então desvia o olhar. Cale a boca, diz ele. Ela é minha irmã. Sorrio, me aproximo e beijo sua bochecha. Parabéns, tio Riley. Depois que os futuros pais param de se agarrar, eu e Riley nos levantamos e desejamos parabéns. Alyssa explica que tem se sentido enjoada há um tempo, mas só fez o teste hoje de manhã antes da inauguração. Ela ia esperar e contar para Marshall quando chegassem em casa, mas não conseguiu se segurar por nem mais um segundo. Nossas bebidas chegam e pedimos a comida. Quando a garçonete se afasta, olho para Marshall. Como vocês se conheceram? Alyssa conta a história melhor que eu, responde ele. Alyssa se anima e se inclina para a frente. Eu o odiava, confessa ela. Era o melhor amigo de Riley e estava sempre lá em casa. Eu o achava tão irritante. Havia acabado de se mudar para Ohio e tinha sotaque de Boston. Ele se achava o máximo por causa disso,
mas eu queria dar um tapa em sua cara toda vez que falava alguma coisa. Ela é um amor, ironiza Marshall. Você era um idiota, retruca Alyssa, revirando os olhos. Enfim, um dia Riley e eu convidamos alguns amigos lá para casa. Nada demais. Nossos pais estavam viajando, então claro que fizemos uma festinha. Eram 30 pessoas, corrige Riley. Era uma festa de verdade. Tá, uma festa de verdade, cede Alyssa. Entrei na cozinha, e Marshall estava lá com uma baranga. Ela não era baranga, esclarece ele. Era uma garota legal. Tinha gosto de cheetos, mas Alyssa o fulmina com o olhar, então ele cala a boca. Então ela se volta para mim. Eu surtei, confessa ela. Comecei a gritar que ele devia levar as piriguetes para a própria casa. A garota ficou com tanto medo de mim que literalmente saiu correndo da casa e não voltou mais. Empata foda, comenta Marshall. Alyssa lhe dá um soco no ombro. Enfim, depois que dei uma de empata foda, fui correndo para meu quarto com vergonha do que tinha feito. Foi puro ciúme, e eu só percebi que gostava de Marshall quando vi suas mãos na bunda de outra. Eu me joguei na cama e comecei a chorar. Alguns minutos depois, ele entrou no quarto e perguntou se eu estava bem. Rolei na cama e gritei: eu gosto de você, seu cara de merda ridículo. E o resto é história, diz Marshall. Eu rio. Oh. Cara de merda ridículo. Que meigo, está esquecendo a melhor parte, diz Riley, erguendo o dedo. Alyssa dá de ombros. Ah, é. Então Marshall se aproximou de mim, me puxou da cama, me beijou com a mesma boca que estava beijando a piriguete, e a gente ficou se agarrando por meia hora. Até que Riley entrou em meu quarto e começou a gritar com Marshall. E depois Marshall empurrou meu irmão para fora, trancou a porta e ficou me agarrando por mais uma hora. Riley balança a cabeça. Fui traído pelo melhor amigo. Marshall puxa Alyssa para perto. Eu gosto de sua irmã. Seu cara de merda ridículo. Eu rio, mas Riley se vira para mim. Sério. Fiquei sem falar com ele por um mês de tanta raiva. Com o tempo, superei. A gente tinha 18 anos, ela, 17. Eu não podia impedir os dois. Nossa! Exclamo. Às vezes esqueço que vocês têm quase a mesma idade. 3 filhos em 3 anos, diz Alyssa e sorri. Tenho muita pena de meus pais. Todo mundo na mesa fica quieto. Vejo um olhar pesaroso passar de Alyssa para Riley. 3? Pergunto. Vocês têm outro irmão? Riley se impertiga e toma um gole da cerveja. Ele a coloca de volta na mesa e diz: a gente tinha um irmão mais velho. Ele faleceu quando éramos crianças. Uma noite tão boa estragada por uma única pergunta. Felizmente, Marshall muda de assunto de forma muito eficaz. Passo o resto da noite escutando histórias sobre a infância dos 3. Acho que nunca ri tanto quanto hoje. Quando o jogo acaba, todos voltamos para a loja para pegar nossos carros. Riley disse que veio de Uber mais cedo, então me acompanha. Antes que Alyssa e Marshall se despeçam, digo para ela esperar. Entro na loja correndo, pego as flores champum e volto para o carro dos dois. Seu rosto se alegra quando as entrego a ela. Estou feliz pela gravidez, mas não é por isso que estou te dando as flores. Simplesmente quero que fique com elas. Porque você é minha melhor amiga. Alyssa me aperta e sussurra em meu ouvido. Espero que ele se case com você um dia. Seremos irmãs ainda melhores. Ela entra no carro, e eles partem. Fico parada, observando, porque acho que nunca tive uma amiga como ela. Talvez seja o vinho. Não sei, mas estou amando o dia. Tudo o que aconteceu. Amo especialmente ver Riley com essa aparência, encostado em meu carro, me observando. Você fica muito bonita quando está feliz. Oh! Que dia! Perfeito! Enquanto subimos os degraus de meu prédio, Riley agarra minha cintura e me joga na parede. E simplesmente começa a me beijar ali, bem no meio da escada. Impaciente, murmuro. Ele ri e aperta minha bunda. Não. É o kigurumi. Você devia mesmo considerar usar isso no trabalho. Ele me beija novamente, e só para quando alguém passa por nós, descendo a escada. Belos pijamas, murmura um cara ao passar por nós. Os Bruins ganharam? Riley confirma com a cabeça. 3-1, responde ele, sem olhar para o rapaz. Legal. Depois que ele vai embora, eu me afasto de Riley. E essa história do pijama, todo homem de Boston conhece. É cerveja grátis. Lily responde, rindo. É cerveja grátis. Ele me puxa pela escada e, quando entramos no apartamento, encontramos Lucy na cozinha, fechando com fita uma caixa com suas coisas.
Ainda outra caixa, que ela não fechou. E juro que vi uma tigela que comprei na loja Home Goods bem em cima. Ela disse que levaria todas as suas coisas na próxima semana, mas tenho a impressão de que vai levar convenientemente alguns objetos meus também. Quem é você? Pergunta ela, olhando Riley da cabeça aos pés. Riley Kincaid. Namorado de Lily. Namorado de Lily. Escutou isso? Namorado. É a primeira vez que ele confirma, e falou cheio de convicção. Meu namorado. É? Entro na cozinha, pego uma garrafa de vinho e 2 taças. Riley se aproxima por trás enquanto sirvo a bebida, e seus braços envolvem minha cintura. Isso mesmo. Seu namorado. Então quer dizer que sou sua namorada? Pergunto ao lhe entregar o cálice. Ele ergue a taça e a encosta na minha. Ao fim dos testes e ao começo de coisas definidas. Estamos sorrindo enquanto tomamos um gole do vinho. Lucy empilha as caixas e surge na porta. Pelo jeito, saí daqui na hora certa, diz ela. A porta se fecha e Riley ergue a sobrancelha. Acho que sua companheira de apartamento não gosta muito de mim. Você nem imagina. Eu também pensei que ela não gostava de mim, mas ontem me convidou para ser madrinha de seu casamento. Mas acho que só está fazendo isso para ganhar as flores. É muito oportunista. Riley ri e se encosta na geladeira. Os olhos se fixam em um ímã que diz Boston. Ele o tira da geladeira e ergue a sobrancelha. Você nunca vai sair do purgatório de Boston se tiver uma lembrancinha da cidade na geladeira como uma turista. Rio e pego o ímã, devolvendo-o à geladeira. Fico feliz por ele se lembrar de tanta coisa da noite em que nos conhecemos. Foi um presente. Só conta como lembrancinha de turista se eu mesma comprar. Ele se aproxima a mim e tira a taça de minha mão. Coloca as 2 taças no balcão, chega mais perto e me dá um beijo apaixonado e bêbado. Sinto o gosto frutado e ácido do vinho em sua língua dele e acho gostoso. Suas mãos vão até o zíper de meu pijama. Vamos tirar essa roupa. Ele me puxa até o quarto, me beijando enquanto nós, atrapalhados, tiramos nossas roupas. Quando chegamos ao quarto, estou só de calcinha e sutiã. Ele me encosta na porta, e eu arfo com esse movimento inesperado. Não se mexa, diz. Ele pressiona os lábios em meu peito e começa a me beijar lentamente enquanto desce por meu corpo. Meu Deus! Impossível este dia ficar ainda melhor. Passo as mãos em seu cabelo, mas Riley agarra meus pulsos e os encosta na porta. Ele sobe de volta por meu corpo, apertando meus pulsos com firmeza. Então ergue a sobrancelha, me avisando. Eu disse, não se mexa. Tento não sorrir, mas é difícil disfarçar. Sua boca se arrasta de novo, descendo meu corpo. Ele abaixa minha calcinha lentamente até os tornozelos, mas ele disse para eu não me mexer, então não a tiro do lugar. Sua boca sobe por minha coxa, deslizando até. Pois é, melhor dia de todos. Capítulo 13. Riley, está em casa ou no trabalho? Eu trabalho. Devo terminar em 1 hora. Riley, posso passar aí? Eu. Sabe quando as pessoas dizem que não existe pergunta idiota? Elas não têm razão. Sua pergunta foi idiota. Riley, emoticon sorrindo. Meia hora depois, ele bate à porta da floricultura. Já fechei há quase 3 horas, mas ainda estou no escritório, tentando me organizar em meio ao caos que foi esse primeiro mês. A loja ainda é muito recente para projetar com precisão o retorno. Alguns dias são ótimos, outros são tão lentos que dispenso a liça. Mas, no geral, estou feliz com o resultado até o momento. E feliz com Riley e nosso relacionamento. Destranco a porta para Riley entrar. Ele veste o uniforme hospitalar azul claro e ainda traz o estetoscópio no pescoço. Acabou de sair do trabalho. Um detalhe muito bom. Juro que toda vez que o vejo assim, preciso disfarçar meu sorriso ridículo. Eu lhe dou um beijo rápido e volto a atenção para o escritório. Preciso terminar algumas coisas, e depois a gente pode ir lá para casa. Ele me acompanha até o escritório e fecha a porta. Tem um sofá aqui? Pergunta ele, olhando ao redor. Passei parte da semana dando os retoques finais. Comprei alguns abajures para não ter de ligar as fortes lâmpadas fluorescentes. Os abajures deixam o cômodo com uma luz suave. Também comprei algumas plantas para decorar. Não é um jardim, porém é o mais próximo de um. Este cômodo mudou bastante desde que era usado para guardar engradados. Riley se aproxima do sofá e se joga ali, o rosto virado para baixo. Não precisa ter pressa, murmura ele no travesseiro. Fico cochilando aqui até você terminar. Às vezes, me preocupo por ele ser muito exigente consigo mesmo no trabalho, mas não digo nada. Estou sentada em meu escritório há 12 horas, então,
Quem sou eu para falar sobre ambição demais? Passo uns 15 minutos finalizando pedidos. Quando termino, fecho o laptop e olho para Riley. Achei que ele estaria dormindo, mas está de lado, apoiando a cabeça na mão. Passou o tempo inteiro me observando, e ver seu sorriso me faz corar. Empurro a cadeira para trás e me levanto. Lily, acho que gosto de você um pouco demais, confessa ele, enquanto me aproximo. Enrugo o nariz. Ele se senta no sofá e me põe no colo. Um pouco demais? Isso não parece um elogio, porque não sei se é, diz ele, ajustando minhas pernas, uma em cada lado do corpo, e envolvendo minha cintura com os braços. É meu primeiro relacionamento de verdade. Não sei se eu já devia gostar tanto de você assim. Não quero assustá-la. Sorriu, como se isso fosse possível. Você trabalha demais. Não daria tempo para me sufocar. Ele esfrega as mãos em minhas costas. Você se incomoda que eu trabalhe muito? Nego com a cabeça. Não. Eu me preocupo porque não o quero exaurido. Mas não me incomodo de te dividir com sua paixão. Na verdade, gosto de como é ambicioso. Acho sexy. Talvez seja até o que eu mais goste em você. Sabe o que eu mais gosto em você? Essa resposta eu já sei, digo, sorrindo. Minha boca. Ele inclina a cabeça e a encosta no sofá. Ah, é. Isso em primeiro lugar. Mas sabe qual é minha segunda coisa preferida? Balanço a cabeça. Você não me pressionou para que eu fosse algo que não sou capaz de ser. Me aceitou exatamente como sou. Eu rio. Bem, para ser justa, você está um pouco diferente de quando te conheci. Não é mais tão antinamorada. É porque você facilita tudo, argumenta ele, deslizando a mão por dentro da parte de trás de minha camisa. É fácil ficar com você. Ainda posso ter a carreira que sempre quis, mas com todo o apoio que você me dá, ela fica 10 vezes melhor. Quando estamos juntos, sinto que posso ter tudo. Agora sua outra mão também está debaixo de minha camisa, pressionando minhas costas. Ele me puxa para perto e me beija. Sorrio em sua boca e sussurro. E o que você acha de ter tudo? Uma de suas mãos sobe até a parte de trás de meu sutiã e o abre com facilidade. Acho bom, mas preciso provar mais uma vez só para garantir. Ele puxa minha camisa e meu sutiã pela cabeça. Começo a me afastar, querendo tirar a calça jeans, mas ele me puxa de volta para seu colo. Depois pega o estetoscópio, coloca nos ouvidos e pressiona o diafragma em meu peito, bem em cima do coração. Por que seu coração está tão acelerado, Lily? Dou de ombros inocentemente. Deve ter alguma coisa a ver com você, Dr. Kincaid. Ele solta a ponta do estetoscópio e me tira do colo, me empurrando no sofá. Depois abre minhas pernas e se ajoelha entre elas, colocando o estetoscópio em meu peito novamente. Ele usa a outra mão para se apoiar enquanto fica ouvindo meu coração. Eu diria que deve estar a uns 90 batimentos por minuto, constata ele. Isso é bom ou ruim? Ele sorri e se acomoda em cima de mim. Vou ficar satisfeito quando atingir 140. Pois é. Se meu coração alcançar 140, também acho que vou ficar satisfeita. Ele aproxima a boca de meu peito e meus olhos se fecham quando sinto sua língua deslizar em meus seios. Ele me toma em sua boca, mantendo o estetoscópio em meu peito o tempo inteiro. Agora deve estar em 100, diz ele. Riley põe o estetoscópio no pescoço de novo e se afasta, desabotoando minha calça. Depois de tirá-la, ele me vira para que eu fique deitada de barriga para baixo, com os braços por cima do braço do sofá. Fique de joelhos, pede. Faço o que ele diz, e, antes mesmo de me ajeitar, sinto o metal frio do estetoscópio em meu peito de novo, desta vez com seu braço me segurando por trás. Fico parada enquanto ele escuta meu batimento cardíaco. Sua outra mão começa a procurar um caminho entre minhas pernas, entrando em minha calcinha e em mim. Agarro o sofá, mas tento fazer o mínimo de barulho enquanto ele ausculta meu coração. 110, diz ele, ainda insatisfeito. Depois puxa meus quadris para perto, para que eu encoste nele, e então o cinto despira o uniforme. Ele agarra meu quadril com uma das mãos enquanto afasta minha calcinha para o lado com a outra. Depois me penetra até ficar totalmente dentro de mim. Estou agarrando o sofá com os punhos cerrados em desespero, e ele para, querendo escutar meu coração de novo. Lily, diz ele, fingindo decepção. 120. Ainda não chegou aonde eu quero. O estetoscópio desaparece novamente, e seu braço envolve minha cintura. Sua mão desce deslizando em minha barriga e se acomoda entre minhas pernas. Não consigo mais aguentar seu ritmo. Mal consigo ficar de joelhos.
De algum modo, ele está me segurando com uma das mãos e acabando comigo da melhor maneira possível com a outra. Assim que começo a tremer, ele me ergue até minhas costas encostarem em seu peito. Ele ainda está dentro de mim, mas se concentra em meu coração de novo, enquanto levo o estetoscópio para a frente de meu peito. Gemo, e ele pressiona os lábios em meu ouvido. Xi. Sem barulho. Não faço ideia de como aguentar os próximos 30 segundos sem gemer. Um de seus braços está a meu redor, com o estetoscópio pressionado em meu peito. Seu outro braço está firme em minha barriga, e sua mão continua fazendo mágica entre minhas pernas. De algum modo, ele continua dentro de mim, e eu tento me mover em sua direção, mas Riley continua firme como uma pedra enquanto os tremores começam a percorrer meu corpo. Minhas pernas estremecem, e minhas mãos estão nas laterais de meu corpo, agarrando suas coxas enquanto uso todas as minhas forças para não gritar seu nome. Ainda estou tremendo quando ele ergue minha mão e coloca o diafragma no pulso. Depois de vários segundos, afasta o estetoscópio e o joga no chão. 150, diz ele, satisfeito. Riley sai de mim e me coloca deitada de costas. Sua boca encontra a minha, e ele me penetra de novo. Meu corpo está fraco demais para se mover, e nem consigo abrir os olhos para observá-lo. Ele dá várias estocadas dentro de mim, e depois fica parado, gemendo em minha boca. Ele se acomoda em cima de mim, rijo, mas trêmulo. Depois beija meu pescoço, e seus lábios encostam na tatuagem de coração em minha clavícula. Por fim, se acomoda na curva de meu pescoço e suspira. Já disse esta noite como eu gosto de você? Eu rio, 1 ou 2 vezes. Então vai ser a terceira vez, diz ele. Eu gosto de você. Gosto de tudo em você, Lily. De ficar dentro de você. De ficar fora de você. De ficar perto de você. Gosto de tudo. Sorrio, amando sentir suas palavras na pele. Dentro do coração. Abro a boca para dizer que também gosto dele, mas minha voz é interrompida pelo toque de seu celular. Ele geme meu pescoço, sai de mim e pega o aparelho. Coloca o uniforme no lugar e ri ao ver o identificador de chamadas. É minha mãe, explica ele, se inclinando e beijando meu joelho apoiado na parte de trás do sofá. Ele deixa o celular de lado, se levanta, vai até minha escrivaninha e pega uma caixa de lenços. É sempre constrangedor se limpar depois do sexo. Mas acho que nunca foi constrangedor assim, porque sabemos que sua mãe está à espera. Depois de me vestir, ele me puxa para perto no sofá e eu me deito em cima dele, apoiando a cabeça em seu peito. Já são mais de 22 horas, e estou tão confortável que considero passar a noite aqui. O celular de Riley toca de novo, avisando que ele tem uma nova mensagem de voz. Só de pensar em vê-lo interagindo com a mãe, eu sorrio. Alyssa fala pouco sobre os pais, mas jamais falei sobre eles com Riley. Você se dá bem com seus pais? Seu braço acaricia o meu delicadamente. Sim. São gente boa. Passamos por uma fase difícil quando eu era adolescente, mas já nos resolvemos. Agora eu falo com minha mãe quase todo dia. Cruzo os braços por cima de seu peito e apoio o queixo neles, olhando para Riley. Pode me contar mais sobre sua mãe? Alyssa falou que eles se mudaram para a Inglaterra há alguns anos. E que estavam de férias na Austrália, mas isso foi tipo 1 mês atrás. Ele ri. Minha mãe? Bem, minha mãe é muito autoritária. Bastante crítica, especialmente com as pessoas que mais ama. Ela nunca perdeu um culto na igreja. E jamais a ouvi referir-se a meu pai sem ser como o Dr. Kincaid. Apesar das advertências, ele sorri o tempo inteiro enquanto fala sobre ela. Seu pai também é médico? Ele assente. Psiquiatra. Ele escolheu uma área que o permitisse levar uma vida normal. Cara esperto. Eles costumam visitar você em Boston? Não, minha mãe odeia viajar de avião, então eu e Alyssa vamos à Inglaterra cerca de 2 vezes ao ano. Mas ela quer te conhecer, então acho que irá conosco da próxima vez. Sorriu. Você falou de mim para sua mãe? Claro. Diz ele. Isso é meio que extraordinário, sabe? Eu com uma namorada. Ela me liga todo dia para conferir se eu não acabei estragando tudo. Eu rio, o que o faz pegar o celular. Acha que estou brincando? Tenho certeza de que ela mencionou você na mensagem de voz que acabou de deixar. Ele pressiona alguns números e toca a mensagem de voz. Oi, querido. É sua mãe. Não falo com você desde ontem. Estou com saudade. Mande um beijo para Lily. Ainda estão juntos, não é? Alyssa disse que você só fala sobre ela. Ainda é sua namorada, não é? Tá bom. Gretchen está aqui. Estamos tomando chá da tarde. Amo vocês.
Beijinhos. Apoio o rosto em seu peito e rio. Só estamos juntos há alguns meses. Você fala tanto de mim assim? Ele pega minha mão e a beija. Falo. Demais, Lily. Demais mesmo. Sorriu. Não vejo a hora de conhecer seus pais. Além de criarem uma filha incrível, eles fizeram você. É bem impressionante. Seus braços me apertam, e ele me beija no alto da cabeça. Qual era o nome de seu irmão? Pergunto. Sinto ele se enrijecer um pouco com a pergunta. Eu me arrependo de tocar no assunto, mas é tarde para voltar atrás. Emerson, pelo tom de voz, percebo que ele não quer falar sobre isso. Em vez de pressioná-lo, ergo a cabeça e chego para frente, encostando a boca na sua. Eu devia saber que com Riley os beijos não param por aí. Em questão de minutos, ele está dentro de mim de novo, mas agora é totalmente diferente. Dessa vez, fazemos amor. Capítulo 14. Meu telefone toca. Olho a tela para ver quem é e fico um pouco surpresa. É a primeira vez que Riley me liga. Sempre nos falamos por mensagem. É muito estranho ter um namorado há mais de 3 meses e nunca ter falado com ele ao telefone. Alô? Oi, namorada, diz ele. Sorrio melosamente ao ouvir sua voz. Oi, namorado. Adivinha só. O quê? Amanhã estou de folga. E no domingo sua floricultura só abre às 13 horas. Estou indo para sua casa com 2 garrafas de vinho. Quer passar a noite com seu namorado, fazendo sexo embriagado a noite inteira e dormir até meio-dia? Fico constrangida com o que as palavras causam em mim. Sorrio e digo, adivinhe só. O quê? Estou preparando um jantar para você. E estou de avental. Ah, é? Diz ele, só de avental. Desligo. Alguns segundos depois, recebo uma mensagem. Riley, foto, por favor. Venha para cá e tire você mesmo a foto. Estou quase terminando de preparar a mistura do ensopado quando a porta se abre. Coloco tudo na travessa de vidro e não me viro quando escuto entrar na cozinha. Falei que estava só de avental, e é verdade. Nem estou de calcinha. Eu escuto respirar pela boca quando me abaixo para abrir o forno e colocar a travessa ali dentro. Talvez eu tenha abaixado um pouco mais, só para me exibir. Depois de fechar o forno, não me viro para ele. Pego um pano e começo a limpar o forno, fazendo questão de balançar o máximo possível os quadris. Dou um gritinho quando sinto uma picada no glúteo direito. Eu me viro, e Riley está sorrindo, segurando 2 garrafas de vinho. Você me mordeu? Ele me olha com inocência. Não provoque o escorpião se não quiser ser picada. Ele me olha dos pés à cabeça enquanto abre uma das garrafas. Em seguida a ergue antes de nos servir. É vintage. Vintage, digo, fingindo estar impressionada. Qual é a ocasião especial? Ele me entrega uma taça e diz: vou ser tio. Tenho uma namorada muito gostosa. E na segunda-feira vou fazer uma separação de crânio-pagus raríssima, talvez pela única vez na vida. Crânio, o quê? Ele termina de beber a taça e se serve de outra. Separação de crânio-pagus. Gêmeos siameses, diz ele. Depois aponta para um ponto no topo da cabeça e encosta o dedo. Ligados aqui. Estudamos os 2 desde que nasceram. É uma cirurgia muito rara. Muito rara. Pela primeira vez, estou genuinamente animada por ele ser médico. Quero dizer, admiro sua determinação. Admiro sua dedicação. Mas observá-lo se empolgar com o que faz da vida é extremamente sexy. Quanto tempo acha que vai demorar? Pergunto. Ele dá de ombros. Não sei direito. Eles são novos, então é preocupante deixá-lo sob efeito da anestesia geral por tempo demais. Ele ergue a mão direita e balança os dedos. Mas esta aqui é uma mão muito especial, que já passou por quase $500 mil de especialização. Levo muita fé nesta mão. Eu me aproximo e pressiono os lábios na palma de sua mão. Também gosto um pouquinho desta mão. Ele desliza a mão até meu pescoço e me vira, me encostando no balcão. Arfo, porque não esperava isso. Ele se encosta em mim, vindo por trás, e suas mãos descem lentamente pela lateral de meu corpo. Encosto as mãos no granito e fecho os olhos, já sentindo o efeito do vinho. Esta mão, sussurra ele. Esta é a mão mais firme de toda a cidade de Boston. Ele empurra minha nuca, me fazendo curvar por cima do balcão. Sua mão encosta na parte de dentro de meu joelho e desliza para cima. Bem devagar. Caramba! Ele separa minhas pernas e enfia os dedos em mim. Gemo e tento encontrar alguma coisa onde me segurar. Agarro a torneira quando ele começa a fazer sua mágica.
Então, feito mágica, a mão desaparece. Escuto Riley sair da cozinha. Eu o vejo passar diante do balcão. Pisca para mim, vira o resto do vinho e diz: vou tomar uma ducha rápida. Que provocador! Babaca! Grito para ele. Não sou nada babaca. Rebate ele de meu quarto. Sou um neurocirurgião altamente treinado. Eu rio e me sirvo de outra taça de vinho. Ele vai ver quem sabe provocar.